Tá, dá pra comentar um pouquinho sobre isso. Ler um vídeo aqui esquisito, né? Goku já superou a velocidade da luz. Ou seja, é um vídeo sobre Power Scaling e Power System, né? Basicamente PS, de um vídeo que vai basicamente argumentar do porquê e de como o Dragon Ball foi acima da luz. Porque vocês viram aqui o último vídeo e algoritmo, papai. Eu sou o carazinho do algoritmo, já falei, eu não procuro muito, e eu vi isso aqui e quis gravar. Vi só esse comecinho aqui, e viu só esse comecinho mais ou menos até aqui, e já gostei, vai ser interessante. Lê, por quê? Lê, você é o cara do Power Scale? Já fui, hoje não sou mais. Mas tem uma coisinha que o pessoal não se pega. Ai, Lê, pra quê? Ai, vence quem é o roteirista e blá, 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 blá. Mas sabe por que tanta gente gosta de Power Scale? Tanta gente gosta de se divertir desse jeito? Porque adivinha, a mesma estrutura que se usa para analisar séries, analisar se o anime é bom, se o anime é ruim, a congruência temática, é o mesmo sistema que você usa, literal, o mesmo. Se você assistir esse vídeo aqui e vai ver o que eu vou falar aqui, é o mesmo. Ou seja, fazer análise de Power System é a mesma coisa de fazer análise narrativa, análise de estrutura, análise teórica, análise simbólica, análise de semiótica, análise de importância temporal. Até mesmo as formas de interpretação, ou seja, é só mais uma forma de interpretar uma obra. Tanto que o meu viés de interpretação para PS é de acordo com o que a obra quer dizer. Claro que aí a gente pode ir num conceito de cross-battle, fazer uma média entre o que a obra diz ativamente e o que é de vínculo engrandecedor da obra. Então, basicamente, quando você vê um cara debatendo, ele tem que estar, ou ele estará fazendo, a algum nível, analisar uma obra. Analisar ela num viés. Assim como você pode analisar apenas a estrutura narrativa, você pode estudar, analisar somente a ótica, a semiótica, a simbologia, a estrutura lógica, a lógica interna, a lógica externa. Eu vou fazer uma análise materialista, vendo qual foi a importância da obra para o mundo. Não é tão diferente de você fazer a análise de Power Scale. Então, ou seja, se você se diverte, ou se você gosta de ver a análise de simbólica, ver a análise de qualquer obra, é mais ou menos esse o apelo. Lê, mas eu não sinto isso, sabe por quê? É porque, adivinha, é isso, só que as pessoas não tratam sobre isso. Ninguém aqui, por exemplo, como é sobre interpretação. Ele vai falar aqui e eu adiciono. Como é interpretar? Qual é o certo de interpretar? Será que, se a obra não disse, não tá dizido? Sendo que, não, a obra não precisa dizer tudo. Ou seja, se a obra não fala que o Goku tem a velocidade da luz, ela não tem, adivinha? Qual é esse viés? Se você assistir aquele vídeo, análise de interpretação materialista. A obra, tudo que a obra diz está dizida. Não. A obra também trabalha no não dito, na conexão. Ou seja, se você disser só o que vale é o que a obra diz, na verdade você está indo para uma hiperinterpretação e uma interpretação falsa, já que a obra também trabalha com aquilo que não é dizido, trabalha com a sua expectativa, trabalha com aquilo que é de subtexto e subjetivo para se criar a história. Ao você dizer que a única coisa que vale é o que a obra diz, você está se colocando como aquele que consegue absorver. Ou seja, a obra se faz para todos ser absorvida de maneira perfeita, ou seja, todo mundo vai entender a obra de uma forma? Não. Então se a obra tem um quê subjetivo na sua interpretação? Não. Não existe isso de o que a obra diz está dizendo. Você pode sim fazer cálculo, você pode sim fazer análise, desde que essa análise esteja congruente com a média do universo. Que, adivinha, você pode fazer uma hiperanálise, colocando cálculo, desde que isso respeite certas lógicas internas e externas da obra. O que isso significa viés de interpretação. Você não pode colocar com que a obra é... vamos fazer análise materialista. Então não existe simbologia na obra. Não existe não dito. Não existe viés. Não existe percepção do autor, por exemplo. Não, isso existe. Ele tem algum problema de eu ser mais racionalista e jogar o sarrafo para baixo se a obra não diz, que a obra não diz, não tá na obra? Você pode fazer isso. O problema é que o seu respeito não é a partir da sua lógica, é a partir do debate e da história. Ou seja, posso dizer, por exemplo, Goku já superou a velocidade da luz? A obra disse que Goku superou a velocidade da luz? Não. Então, não, ele não superou. Goku tem a velocidade do som? Não, a obra não disse que ele tem a velocidade do som. Então acabou. A obra, então acabou. Ou acabou pra você não discutir, porque cala a boca, a sua lógica não serve para Dragon Ball, então você fica quietinho. Pelo menos pro debate, você pode achar individualmente o que você quiser. Ou isso já é uma refutação para sua própria. A obra não é sobre velocistas. Então ela não se preocupa em explicar ou afirmar os seus feitos. Mas claro, então isso significa que eu posso fazer uma mega lógica de o Goku na saga Dragon Ball clássico, ele já era mais veloz que a luz? Não. Aí você já está hiperinterpretando demais. Porque, de novo, você tem que analisar a obra como um todo a partir da lógica inteira da obra. Não Dragon Ball clássico. Entendeu qual o ponto? Então bora.
Você já parou pra se perguntar o quão rápido é o Goku? Apesar de ser uma pergunta com uma resposta para muitos, com toda certeza após esse vídeo você vai ter uma nova concepção do quão rápido é o Goku. Os feitos que ele já foi capaz de realizar... Aí Dragon Ball Super meio que ele deu o martelo que o Dragon Ball, que o Goku tem a velocidade da luz. É, velocidade da luz objetivas, aquela que não tem o que interpretar. Bills, porque a gente viu Bills e Whis. Whis porque a gente vê ele cruzando o universo. É dito que não supera a velocidade da luz? Não, né? A gente vê ele cruzando galáxias. Então, óbvio, né? Óbvio. Óbvio. Então, do outro lado do universo. Então, óbvio que ele tem velocidade da luz, não disse. Então, aqui a gente já tem uma forma de interpretar que a obra dizer não é o nível. Ale, mas aí a minha interpretação não é o que a obra diz, é simplesmente um sistema lógico pro cross battle. Beleza. Mas por que você tá respeitando o seu cross battle, mas não tá respeitando da obra? Que diabo de interpretação é essa? Então você vai fazer isso com a outra obra? Então você tá fazendo isso com a outra obra, tipo, vamos brincar CDZ vs Dragon Ball. Adivinha? Você está simplesmente querendo beneficiar CDZ, porque CDZ tem ativamente, Dragon Ball não. Só que aí você se ferra, porque você não tem feitos em CDZ, enquanto você tem feitos em Dragon Ball, você percebe que a sua linha de interpretação das duas, ou é conivente ou é falha. Tanto que é um misto, eu gosto de interpretações mistas. Eu não gosto de ir muito além do que a obra diz, mas eu também não gosto de falar que a obra é escrita em pedra, que a obra é inerrante, ou que a obra é o que não fixo, a obra é a Bíblia, também não gosto. Além, mas CDZ é muito mais poderoso, sim, CDZ é muito mais poderoso que Dragon Ball num geral, assim, pelo menos em velocidade, né? Direta, porque também você não pode querer pegar uma citação de cálculo e uma citação de cálculo real, porque a de cálculo real, que a gente viu, você viu um cavaleiro, ele cruzando o infinito. Você viu o cavaleiro cruzando o infinito. Já a velocidade de Dragon Ball é de inferência. Tá vendo qual ponto? O que significa? O de CDZ você pode jogar no máximo. A de Dragon Ball, por ser uma inferência, você tem que jogar no meio ou no mínimo, não no máximo. Vamos ver se ele vai falar aqui, até porque esse vídeo aqui tem 2 anos, e 2 anos o feito do gás já tinha sido feito. Tá vendo qual é as regrinhas que você tem que ter? Lê. Essas regras são estabelecidas como? Ou você estabelece essas regras, ou você combina essas regras com o seu debatedor. Se você for na Cross Wiki e na Cross Battle, basicamente é isso. Um caba vai lá, vai querer upar um verso. Então ele defende lá, aí vem um cara que quer nerfar o verso, eles debatem, ou se colocam no meio termo, ou os que tiver mais argumentação, vence. Então temos o Whis cruzando a galáxia. E o Bills, isso pode ser uma habilidade só do Whis? Sim, mas a gente tem uma cena também do Bills, onde o Whis estava longe pra cacete, fora da nebulosa dele, procurando. E a gente viu que o Bills tava sem paciência e foi até lá. Aí a gente não vê que o Bills não tem habilidade de teletransporte, então ele foi voando. Ou seja, o Bills levou 1 minuto e 20 mais ou menos, se a gente colocar assim a análise média, até onde o Whis estava. E o Whis falava que daria para voltar em 40 segundos. O que já mostra que, sim, continua o power skill de que o Whis é mais rápido, só que o Bills não é absolutamente rápido. Ou seja, a velocidade do Bills é simplesmente uma característica mais forte dele. E o Bills, como ele tem a característica de preguiçoso, a gente vê quando ele fala assim, quer ir sozinho? Quando o Bills tem uma cena que ele tá brigando com o Whis, falando, cara, você não pode ir mais rápido? O Bills para e fala, quer ir sozinho? Ele fala, não, preguiça. Pra mostrar como ele tem preguiça. Porque talvez poderia colocar como é provocativo, porque provocativo nessa interpretação poderia, mas dada essa outra cena, não. O Whis conseguiria, ele só não quer, né? Então a gente tem a cena dele e o Champa lutando e destruindo planetas na porrada, né? Então eles estão cruzando planetas em super velocidade, então a gente já vê que tem essa velocidade altíssima, né? A gente tem também a citação do próprio Jiren e outras coisinhas. Então, velocidade já foi superada em alguns personagens. Agora a gente teria que fazer por inferência na velocidade do Goku. Esse é o ponto total. E em quais tipos de velocidade ele se destaca. Portanto, fica até o final desse vídeo, deixa aquele like e se inscreve aí no meu canal. Olá pessoal, eu sou o Alonic. E eu sou o Esfera Lunar, e hoje estamos aqui para falar sobre a real velocidade dos personagens de Dragon Ball. Todos nós sabemos que os personagens nesse universo são incrivelmente rápidos, mas será que sabemos como isso realmente funciona? É isso que vamos explicar hoje. Para começar, vamos Ou seja, falar o pessoal agora vai colocando lógicas. Isso é muito interessante, bora. a base de tudo isso. O Ki? O Ki é a energia vital... Isso daqui é muito importante. Por quê, Lê? Por que estão falando que é o Ki? Vamos lá. O Superman, ele já deu um soco e destruiu um planeta. Ele ativamente deu um soco e destruiu o planeta. O Goku conseguiria destruir um planeta com um soco? Conseguiria. Mas temos 2 formas de interpretar isso. Sabe por que ele conseguiria? Porque o Bills consegue. E com muita facilidade. Verdade. Então, o Bills, talvez no seu máximo ele colocaria. Só que tem uma coisa. Poder de destruição de Ki e poder de destruição de soco é o mesmo em Dragon Ball? Então, se você consegue destruir algo com o seu Ki, você consegue destruir algo com o seu soco? A resposta é sim. Como assim? Por quê? Os socos de Dragon Ball... não, mas isso é feito de Ki, não de força bruta. Adivinha, em Dragon Ball não existe essa diferença. O soco, força bruta, e soco de Ki
É a mesma coisa. Por quê? O seu Ki fortalece o seu soco físico. O seu Ki fortalece o seu levantamento. O seu Ki fortalece a sua força. Ou seja, você treinando só a sua força, você chega até um ponto, que é o ponto mortal, que seria o ciclo de poder de luta de alguém normal. E a gente viu a própria Videl ultrapassando muito isso, por quê? Porque ela já estava começando a controlar o Ki. Ou seja, o Ki, ele é um amplificador, ele faz você quebrar os seus limites. Ou seja, um soco de Dragon Ball, per se, tem Ki. Então todo soco tem Ki. A gente tem isso lá no clássico, com o Goku concentrando o Ki no punho, pra varar o Piccolo da Maiô. A gente tem isso com o Goku na saga Freeza, não, na saga Cell, concentrando Ki na ponta dos dedos para lutar contra o Trunks. A gente tem isso no próprio Trunks, mostrando que a força dele passava pela espada, ou seja, a espada era super frágil, uma espada comum, mas é porque era o Trunks, o Trunks fazendo. A gente percebeu lá, ou seja, meio que podemos dizer que a aura do Ki invade a espada, para a espada ter essa capacidade, né? E se você não tem essa capacidade, a espada quebraria, como foi lá com a espada de Kairoseki com a espada Z, né? Lê, tem uma interpretação que diz que a espada quebrou porque o Gohan literalmente não colocou o poder dela na espada. Pode ser, essa interpretação pode acontecer, mas vamos deixar ela muito vaga pra gente ir pra essa interpretação. E tem outra interpretação, literal, do Jiren lutando contra... no Dragon Ball Super, e antes dele dar o soco, pisca um Kizinho vermelho na mão dele, entra dentro do soco e ele soca o Goku. Então a gente já mostra que não existe essa diferenciação. E por que isso existe? Porque em outras obras existe essa diferenciação de força física, de força destrutiva mágica e por aí. Em Dragon Ball, não. Ou seja, o que um guerreiro consegue destruir com o seu Ki está em proximidade com o que ele conseguiria destruir com o seu soco. A diferença é que o Ki eles usam exatamente para quê? Eles usam exatamente como rajada, energia, e o soco ele não precisa disso. Até porque Dragon Ball não é sobre destruir planetas. Destruir planetas é uma ferramenta narrativa para engrandecer os personagens. Contanto que quem mais tem feito em Dragon Ball de destruição ou é vilão ou é novo antagonista. Não os personagens Z. Por quê? Porque, adivinha, Dragon Ball não foi feito para destruir planeta. Dragon Ball foi feito para usar a destruição como planeta como viés narrativo. Tá vendo qual o pontinho aqui? Então a gente pode ir por aí. Eu vou falar sobre mais coisas mais pra frente. O que flui em todos os seres vivos em Dragon Ball. E é também o que permite que os personagens realizem feitos incríveis, como voar e disparar raios de energia. O que muitos não sabem é que o Ki também é responsável pela velocidade. À medida que os personagens se tornam mais fortes e controlam melhor o seu Ki, eles podem se mover mais rápido através de técnicas de controle de Ki ou por simplesmente serem mais poderosos. Podemos chamar isso de velocidade de reação do Ki. Em outras palavras, é a velocidade na qual os personagens podem responder a uma ameaça ou não. Como melhor dizendo, velocidade de reação de qualquer forma. O Kaioken é uma grande técnica de Ki bastante conhecida que não só aumenta, mas multiplica o poder e a velocidade em várias vezes. Apesar dessa ser uma habilidade especial do Goku, existem outras habilidades que entram em trabalho com essa habilidade, como técnica da dança da nuvem, mais conhecida como Boku no Jutsu ou simplesmente técnica de voo. Técnica de voo, colocar lá na saga Z. E isso é diferente, Lê. Porque isso dá um diferencial de que Dragon Ball, na verdade, ele tem a velocidade da luz em combate há muito tempo. Eu já vi gente dizendo que Dragon Ball já tem a velocidade da luz em combate desde a saga Freeza, o que eu concordo um pouquinho. E o que seria a velocidade? Ele fala aqui, eu não lembro agora. Ele fala aqui da velocidade. Onde vai citar um pouquinho mais pra frente de velocidade de combate. E qual é a diferença de velocidade de combate, velocidade de reação e velocidade de cruzeiro? Velocidade de reação é simplesmente você conseguir desviar de um ataque rápido antes desse ataque acontecer. O que significa? Eu tenho uma arma laser. Eu vou atirar em você. Eu vou desviar não do percurso dessa arma laser. Ou seja, a arma foi atirada. Eu me desvio antes dessa arma atirar. Entendeu qual o ponto? Lê. Mas isso aí é meio subjetivo, né? Porque senão assim, o X-Men ele tem essa velocidade. Sim e não, porque isso depende muito. Isso depende muito de como a cena foi construída, né? O que eleva Dragon Ball a ter uma velocidade de reação próxima da luz, de reação e de luta de combate próxima à velocidade da luz, é exatamente porque as velocidades dos ataques em Dragon Ball são altíssimas e o Raditz conseguiu esquivar de um ataque super rápido. E o ataque de super rápido, como foi mostrado, ele conseguiu desviar no meio do ataque. O ataque já tinha sido atirado. Tá vendo qual pontinho? E por aí vai. Mas tem algo aqui que pega o pessoal, tá? Velocidade de ataques. Velocidades de ataque. Velocidade de ataque de Ki tem velocidade diferente. Então não é todo ataque de Ki que tem mega velocidade, como a gente viu com aquele golpe do Kuririn, se não me engano, que é super lento. Aí ele divide pra atacar o Saiyajin, eu acho. Eu não lembro se isso é filler, eu acho que isso é de verdade. Mas se for filler, isso aí já mata. Só que a velocidade, quando é surpreendida, ou seja, você consegue sim reagir a esse tipo de velocidade, a esse tipo de ataque, a gente vê isso mais pra frente. Então, na verdade, o que o Kuririn fez é a exceção, tanto que eles riem
Então, a exceção é o que o Kuririn fez. Ou seja, todo ataque de Ki é rápido. Quando você vê um ataque de Ki lento, você ri, que isso é coisa de fraco. Então, isso já mostra que a exceção é o ataque do Kuririn, não todos os ataques. Então, a interpretação certa é, todo ataque é muito rápido. E dado, então, simplesmente a grandeza do ataque, ou seja, o diferencial do Goku, do Piccolo, e por que eu falo isso? Porque o mesmo ataque que o Piccolo deu na Lua, o Raditz tancou rindo. Tá vendo com o pontinho? Então, velocidade e perfuração também estão vinculadas. Porque adivinha, quando o ataque era lento, ele não deu medo, pessoal. Quando o ataque ficou rápido, aí que deu medo. Né? Isso é simplesmente uma questão de congruência na sua interpretação e na sua argumentação. Né? O que isso é muito diferente da análise simbólica, blá blá blá, mesma coisa. Então, para você interpretar uma obra, você também precisa interpretar o tipo de luta dela? Sim e não, porque depende muito. Tem obras que são lutas muito mais temáticas, como o CDZ. Mas tem obras que são literal baseadas no esquema de luta, como Jujutsu, como Hunter x Hunter, e temos Dragon Ball, que está mais ou menos nesse meio termo, onde a luta é apenas uma ferramenta narrativa, mas a luta também se usa da sua lógica interna para se criar antecipação, beleza? De velocidade. Antes de mais nada, é importante entender que existem dois tipos de velocidade. A qual eu já disse antes, que é a velocidade que você reage. Por exemplo, você já parou pra... Na verdade, 3 tipos de velocidade. Velocidade de combate em Dragon Ball. Velocidade de combate, velocidade de reação e velocidade de cruzeiro. Pra pensar qual a velocidade de alguém que se movimenta em combate contra um oponente em um cenário bem pequeno, ou a capacidade que um olho humano pode registrar. É esse tipo de velocidade. Agora, na outra mão, nós temos a velocidade de cruzeiro, que é a velocidade basicamente de você correr, viajar ou voar. Claro, que dependendo do caso, viagem de cruzeiro já é uma velocidade de reação. No entanto, Dragon Ball, por boa parte do desenrolar dos eventos, estabeleceu muito mais da velocidade de reação, como lá no começo de Dragon Ball. Goku podia correr indo e voltando de uma distância por volta dos 100 metros em 8,5 segundos, o que daria uma velocidade de 23,5 metros por segundo. E obviamente, alguns capítulos depois ele já tem um feito maior em reação, quando ele consegue saltar contra o disparo da arma da Lunch. Dragon Ball sempre foi cheio de feitos na velocidade do som, como tal essa própria coisa aqui, ó, também. o Pai Pai viajar 2.300 km com o Pilar. Então tá vendo isso daqui, ó, 2.300 em 30 minutos. E pra que isso daqui? É pra calcular. Aqui é dito que o Pai Pai é mais rápido que o som? É pra calcular. Então quando algo é colocado pra calcular, não tem problema você calcular. Isso é feito pra isso, pra mostrar o quanto ele é incrível, não ativamente. Sabe por quê? Porque o Akira não gostava de ficar colocando feitos. Ele só colocava e foda-se. Então calcular você pode, porque a obra te dá essa margem de interpretação. Por quê? Isso é feito pra ver quão forte ele é. Tá vendo, computinho? Isso é dado a própria lógica da história. Aí quando o pessoal falou, mas Dragon Ball é muito mais piadinha. Tá aqui. Não. Pelo amor de Deus, não distorça a obra pra você ter razão. Respeita a obra, pô. Eu sou do cara que eu respeito a obra máxima. Né? Já fui idiota de querer diminuir CDZ? Não vou mentir não, que quando eu era mais jovem eu diminuía CDZ. Hoje em dia eu falo que CDZ às vezes tem mais qualidade, principalmente simbólica e temática, do que o próprio Dragon Ball, pô. CDZ é lindo. Principalmente o mangá. Anime, foda-se. Mano, é lindo. Então você tem que respeitar a obra. A sua... você... Lê, mas e a minha interpretação? Respeite a sua interpretação. Você pode ter a sua interpretação pessoal. Não. Dragon Ball não faz sentido, então não vou ligar. Mas quando você vai debater, aí... Quando você vai debater, quando você vai discutir, aí o seu respeito é tanto contra eu, quanto com a obra. Beleza? Apesar de ser um feito bem fraco, é impressionante para o parâmetro da época. Tanto que ele atira e ele pula em cima. Ou seja, ele simplesmente não queria gastar energia, então ele pulou, Tá vendo como eu Dragon Ball Z tem o famoso feito de Goku viajar o caminho da serpente, que tinha um pouco mais que 1 milhão de quilômetros. Infelizmente, Goku demorou por volta de 6 meses a primeira vez. Se contarmos as paradas que ele deu para dormir, já que ele não correu 24 horas direito, e se contabilizarmos uma média de 8 horas de descanso por dia, visto que no mangá ele não comeu e nem bebeu nada durante os 6 meses, e ele só foi comer no planeta do Sr. Kaiô, podemos aplicar a fórmula de 2/3 vezes 6 meses, que vai dar por volta de 121 dias correndo enquanto contabilizamos o descanso. Isso quer dizer que a velocidade do Goku seria extremamente pequena e apenas teria 95 metros por segundo, o que faria dele subsônico e até mais lento da vez que ele desviou de uma bala, porque Mas isso daí entra, literal, na técnica de voo. Ele mostra aqui, não mostra? Pera aí. Vamos ver se ele mostra e reagir são duas coisas diferentes. No entanto, a raiz do problema dessa velocidade do Goku não está apenas nisso. Ele vai mostrar a cena do Gohan, na velocidade do Gohan. Ela também pode se encontrar através do controle de que não só ele fica alternando em voar e correr. Não. Então isso aqui é outra cena. Eu não lembrava dessa daqui não, hein? Ou seja, o que seria a velocidade de combate? Ele vai falar aqui, velocidade de combate? Ou seja, o que você usa, a energia, ou seja, você percorrer uma grande distância gasta mais energia do que você usar uma pequena distância. E isso tem uma cena do Gohan, acho que Saga Cell, tentando voar até onde o céu estava em altíssima velocidade. E o Goku fala, não gaste a sua energia. Venha junto com a gente vai chegar lá, não gaste a sua energia para chegar lá. Ou seja, voar em altíssima velocidade gasta muita energia. Ou seja, o gasto de energia vai ser exponencial à velocidade e à distância. Ou seja, em um curto período, os guerreiros Z, principalmente nessa época, onde eles tinham muito menos do que eles têm hoje em dia, conseguiriam
pegar na velocidade altíssima. Altíssima. Muito maior do que eles correriam. Mas eles se gastariam. Mostrando que isso aqui é simplesmente uma questão de técnica, não de incapacidade. Então, por exemplo, a técnica... acho que eu vou aguardar para a técnica de combate. Mas não, vou falar aqui agora, senão posso acabar esquecendo. Ou seja, o que significa? A velocidade de cruzeiro é exatamente isso aqui. O espaço versus o tempo versus velocidade. Por que isso acontece? Porque a velocidade, por exemplo, do Sonic é a velocidade de cruzeiro. Ele se move naquela velocidade. O que significa que a velocidade de combate dele também pode ser maior. Claro que isso depende do nível. Que no caso de Dragon Ball, a velocidade de combate é muito maior que a velocidade de cruzeiro. Absurdamente maior que a velocidade de cruzeiro. Por quê? Porque os personagens não são velocistas. Eles treinam pra lutar. E como a gente tem em Dragon Ball, que você pode, através do treinamento, ter atributos diferentes, como foi o Dispo, como foi o Border, como foi as transformações de Super Saiyajin Strong. Ou seja, o meta em Dragon Ball é ser equilibrado. Mas se você quiser ter mega velocidade, você pode ter mega velocidade, só que isso em um combate, onde o importante é você dar blitz no seu oponente, que é em um período curto, de você olhar para o seu adversário ir até o ponto A, isso é que significa. Ou seja, isso também tem outra coisa. A cena do Trunks e do Goten lutando lá no torneio, em Dragon Ball Z. Você vê eles em mega velocidade, você vê eles até no ar, voando assim no ar e caindo no ar, e você percebe que a velocidade do Gohan voando é até mesmo mais rápida que a velocidade de reação. A diferença é que, o que o Trunks fala, ele vai vir com super velocidade para me pegar, e ele não deve estar conseguindo treinar tão bem, ele não tem um domínio dessa técnica. Domínio, eu vou só esperar até o último segundo, ele vai se borrachar no chão. Aí vai lá e ele se ferra. Tanto que ele tem que, pra se safar, já que ele simplesmente guarda a velocidade de reação para desviar do último segundo, ele teve que se transformar para superar a velocidade de voo. Ou seja, a velocidade de voo em curta distância pode se equiparar à velocidade de reação, se não ser maior. É como se você conseguir a velocidade de reação fosse um pulo, ou a velocidade do seu soco, a velocidade de esquiva. Enquanto a velocidade de movimento seria a velocidade de você correndo, que é inferior à sua velocidade de esquiva. Entendeu? E o que equipara isso é a técnica de voo. Espero que isso esteja claro, tá? Lei, porque não tem feito, como eu já falei, Dragon Ball não é sobre velocista. Correr, mas também apenas Por isso voar, que é inferência, você tem que fazer sobre inferência, porque senão é o foco da obra. já gastava quase por inteiro. Se não é o foco da obra, não coloca. A mesma coisa, se você usa essa mesma técnica, mas tem a situação do raio, mas não tem do som. Aí você vai lá, você tá querendo nerfar. Aí eu simplesmente acho muito antiético. Por quê? Porque se você tem seres super velozes e o Goku ganha desses seres super velozes, né? Aí o Goku, por exemplo, consegue esquivar desses seres com super velocidade, mas não consegue se mover nessa super velocidade. Esses seres conseguem se movimentar nessa super velocidade, tendo controle, ou seja, eles conseguem ver, não é um teleporte, mas eles não conseguem ver o Goku. Tá vendo como não faz sentido? Então, ou seja, vamos lá pra CDZ, foda-se, vamos pra CDZ. Não faz sentido os Cavaleiros de Atenas fazerem um Big Bang. Pera aí, vem comigo. Faz sentido 3 seres terem um puta de energia, viajar na velocidade da luz. Ou seja, faz sentido 3 seres terem a exclamação de Atena, terem um poder, cada um terço de um poder quando se juntam, para destruir o universo, mas isso faz sentido. Mas não faz sentido eles, por exemplo, concentrarem o poder em uma área. Você está vendo que, na verdade, você não está pedindo sentido. Você está querendo traduzir a obra naquilo que te apetece, não naquilo que a obra está dizendo. Ou seja, você está distorcendo a obra porque você quer que a obra funcione como você quer. Matando... mas é hipérbole. É hipérbole? Aquilo é hipérbole? É diferente de uma explosão galáctica, do Big Bang Kamehameha, do Big Bang ataque do Vegeta. Mas até mesmo nesse tipo ativo, você pode ter esse tipo de interpretação. Então tudo é hipérbole, sabe por quê? Porque você quer nerfar o verso, porque você quer ganhar a discussão. Você não tá querendo ter uma discussão média. Mas eu prefiro interpretar assim. Mas você aí tá indo contra a obra. E eu não vou querer interpretar a obra assim. E por aí vai, né? Dragon Ball vs CDZ. Sinceramente, eu não tô mais nesse negócio de Power Scale. Mas não me importa. Mas depende muito. Como o CDZ é muito mais simbólico que o Dragon Ball. Ou seja, se eu pegasse em tudo em CDZ é hipérbole, eu não poderia colocar que tudo é hipérbole em Dragon Ball. Porque CDZ, ele é... Mano, nem luta tem CDZ às vezes. CDZ é muito mais dramático. CDZ é muito mais simbólico do que Dragon Ball. Então são obras com estruturas narrativas diferentes. Mas também, só pegar tudo e jogar pra baixo é sacanagem. Então por aí vai. O Ki de qualquer Guerreiro Z, porque a técnica de voo ainda não era aperfeiçoada naquela época. Então os Guerreiros Z não tinham que lidar com a ideia de ser rápido, mas sim o gasto de energia para se manter no ar de forma consistente. No entanto, mesmo nessa época, Goku a gente tem isso também da cena da Videl voando. Que você viu a Videl lá em uma velocidade que ela não aguenta, tendo dificuldade. A cena da Videl voando, você lembra não? Ou seja, você consegue se manter numa velocidade acima do que você consegue ver voando, mas isso vai gastar sua energia e vai atrasar o seu corpo. Vai ferrar o seu corpo. Tá vendo qual ponto? Ou seja,
existe a velocidade de cruzeiro média e a velocidade de cruzeiro máxima. E o Voltar todo o E a caminho velocidade de combate também é maior do que a velocidade de movimento por causa do Kuririn versus o Mestre Kami, onde todos eles se movem em hipervelocidade, né? E aí, por que isso acontece? Porque você usa o Ki, já que a principal forma de você viajar pensa que a velocidade de combate é como se você controlasse uma energia no seu pé, você explode esse Ki e você se move nessa velocidade que você explodiu com o Ki no seu pé. Como é o Super Kamehameha com os pés. Tá vendo como é que mais ou menos as coisas funcionam? Como foi o Goten usando a energia pra não se bater no chão e desviar. Tá vendo qual ponto aqui? O que seria isso em Dragon Ball? Lê, isso é regra pra todo mundo? Isso é regra pra Dragon Ball. É como o sistema de poder de Dragon Ball funciona para se ter aí o equilíbrio entre as lutas. Então, por isso que a velocidade de combate em Dragon Ball ou seja, se viesse o Flash em velocidade da luz, o Flash em velocidade da luz não seria nada para Dragon Ball. Por incrível que pareça. Porque os personagens conseguem não só desviar, como ver ataques em velocidade da luz. E desviar. Mas agora, se você coloca o Flash pra correr, ó, a gente vai na velocidade da luz em ponto A, ponto B, aí em Dragon Ball teria que chegar a um ponto onde eles conseguiriam ter esse cálculo falso de velocidade versus reação. E como a gente já viu, na saga Saiyajins, com o caminho da serpente, eles só conseguem ter uma velocidade de combate acima da luz, ou próximo da luz, em um espaço muito curto. Quando pegou 1 milhão de quilômetros, eles já se ferraram. E, a partir daí, as coisas vão subindo, vão melhorando. A luta contra o Freeza deles, lutando em diferentes partes do planeta, e o planeta de Namek é muito maior que a Terra, se eu não me engano. Tem vários Speed Blitz gigantescos em Dragon Ball e por aí vai. Speed Blitz é basicamente quando você se move mais rápido do que o seu oponente consegue ver, processar. Ale, taxa de processamento. A taxa de processamento de Dragon Ball é muito maior que a taxa de processamento. Ou seja, a nossa taxa de processamento é refém dos nossos impulsos nervosos. Os impulsos nervosos de Dragon Ball são instantâneos, tá? São instantâneos? São instantâneos por causa do Ki. Assim como você usa o seu Ki para fortalecer o seu corpo, você usa o seu Ki para fortalecer os seus impulsos nervosos. Interpretação que fortifica isso. O Kuririn não conseguindo ver a luta, e quando ele concentra o Ki, ele começa a conseguir ver a luta. Isso já é uma prova de que o Ki, ele não melhora apenas físico, mas também todos os atributos. Aí a gente tem também outro que o Gohan, quando ele se transforma, ele perde a necessidade de usar óculos. da serpente em apenas 2 dias após o seu treinamento com o Sr. Kaiô. Claro que isso deve estar um pouquinho vinculado à transformação. Mas você também tem interpretações passadas que mostram esse tipo de melhoria significativa na percepção. Então, é simplesmente um argumento em bola de neve. Mesmo não tendo voado todo o caminho da serpente diretamente devido aos limites do Boku no Jutsu da época, isso dá ao Goku uma incrível velocidade de 5.787 metros por segundo, que em termos matemáticos equivale a Mach 16. Existem também 2 feitos de velocidade muito extraordinários e bem próximos da velocidade da luz, fora do escopo do Boku no Jutsu. O primeiro, na verdade, acontece em Dragon Ball clássico, com o poderoso Kamehameha máximo de Mestre Kami que destrói a lua. Apesar de no mangá não termos o time frame correto, podemos ser justos e usar o anime. O tiro de rajada de energia do Mestre Kami começa em 18 minutos e 58 segundos, e o impacto acontece e explode a lua em 20 minutos e 11 segundos, portanto é considerado um time frame de 13 segundos. E aplicando a distância da Terra até a lua, nós temos a velocidade de 29.579 km por segundo. E apenas Isso então seria velocidade de ataque. Seria velocidade de ataque. E você teria que ter os personagens não conseguindo desviar desse ataque. Entendeu qual ponto? esse feito é quase 1/10 da velocidade da luz. Já o segundo acontece um feito destrutivo semelhante lá na saga Saiyajin, quando... Lê, e se isso daqui entrasse naquela interpretação de, na verdade, esse ataque, ele ganhou velocidade, mas perdeu potência. Aí você, na verdade, vai estar de novo... ou seja, não é todo ataque que tem a velocidade de chegar até a lua. Só que aí você percebe. Por quê? Porque esse ataque ele tinha menos potência. Ele tinha menos potência para chegar até a lua. O que aí isso já é meio fraco. Porque na verdade você colocaria aqui os ataques de curta distância, na verdade, têm mais poder para destruir a lua, já que eles usaram esse poder de destruir a lua, em um tempo de velocidade menor. Ou seja, você upa a resistência e diminui a velocidade. Se você quiser ter esse tipo de interpretação, você poderia, mas é muito fraco. Porque você não tem nada além da cena de Dragon Ball. Na verdade, é ao contrário, a gente vê esses ataques tendo essas velocidades absurdas. E isso impressionando ao poder destrutivo. Então colocar que a distância diminui o ataque destrutivo, aí já é uma hiperinterpretação, porque a gente não vê isso. Ao contrário, a gente vê um equilíbrio entre as forças e um equilíbrio entre a velocidade. Tá vendo, Coutinho? o Piccolo está treinando o Gohan, ele iria se transformar... Tanto que o Ki Blast já é uma rajada de luz. Tá vendo o ponto? Lê. E como que o Ki Blast pode ser uma rajada de luz e ser mais rápido do que a luz? Porque, de novo, o Ki Blast é uma rajada de luz imbuída por Ki. Então, o Ki pode, literal, acelerar a velocidade da luz, acima da velocidade da luz, como a gente viu em várias coisas. Porque o Ki, ele é algo externo e ele bonifica, como ele é uma energia também de todo o universo, plantas e tal, ele pode bonificar a velocidade. Como ele aumenta a velocidade do usuário e também dos seus próprios ataques. Como a gente vê
Ki Blasters sendo mais rápido do que a percepção de personagens que já tinham pegado e desviado de Ki Blasts mais rápidas. Por exemplo, o Vegeta percebendo o Ki Blast do Freeza, lá na última forma, e os Guerreiros Z atrás, o Kuririn e o Gohan, sem sequer ver esse Ki Blast. O que já mostra que, mesmo todos sendo velocidade da luz, tem uns mais rápidos e mais lentos. E por aí vai. Yozaru, podemos ver que Piccolo usa uma rajada de Ki para destruir a lua. Nesse feito, não precisamos nem usar o time frame do anime, podemos usar diretamente o jogo Dragon Ball Kakarot, que é canônico. Dessa forma, é Não, consagrado... canônico, ó. Outra coisa, outro viés de interpretação também. Vamos falar de viés de interpretações? Canonicidade, que é o quê, Lê? É simples. As pessoas, eles querem, ao fazer um debate, consistência argumentativa. O que é consistência argumentativa? Quanto mais consistentes foram os feitos, por exemplo, o feito do Goku ser mais rápido que a luz no Dragon Ball clássico, pelo menos em velocidade de reação, eu acho muito incongruente, dado o que foi feito das últimas vezes. Beleza. Principalmente porque, pô, o Kaioken funciona toda hora. Mas aí que tá, a velocidade de reação é uma velocidade máxima em um curto período de tempo. Ou seja, aquilo que percebeu o Goku não teria energia para esquivar de toda a área do Kaioken. Mas como o Mestre Supremo tava com um coisa próximo, ele conseguiu, na velocidade de reação, pegar. Quantos óculos você tinha no Kaioken que funcionou contra o Freeza, no Kaioken que tá vendo qual ponto? Ou seja, a velocidade de reação e a velocidade de cruzeiros é como se fosse ativável, como a super velocidade do Metro Man. A super velocidade, ou seja, a super velocidade de cruzeiro tem que ser ativada, porque ela usa uma técnica diferente da técnica de movimento, de luta, nesse caso aqui, tá? Mas eu não gosto disso, Lê. Eu acho que é muito upado, é muito ruim, é muito inconsistente. Ou você pega, por exemplo, um anime de Dragon Ball, que ele é muito inconsistente. Aí você faz o quê? O mangaverse, ou seja, os únicos feitos que eu vou interpretar e que podem ser interpretados para o nerfar está no mangá. Aí você tem o quê? A canonicidade. A canonicidade. Ou seja, tudo aquilo que é do mangá e que é canônico é do mangá. O mangá e jogos oficiais que é dito como continuação de direta. Ou seja, o que é feito pela Toei, que é o Dragon Ball Z, não funciona. E isso criou-se com o Dragon Ball Super, que é uma continuação direta do mangá, o Goku Verse e o Toei Verse e o Mangaverse. O que significa, Lê? Existe o Goku, a interpretação do Goku, que usa todos os feitos do anime. Exemplo, aquela cena do Buhan gritando e destruindo o universo. Tá só no anime. Então, esse feito fica pro Goku que usa o anime, que usa o Toeiverse. Tanto que esse mesmo Toeiverse, como ele não tem que pegar... Porque antes do Dragon Ball Super, o pessoal pegava congruência. Por exemplo, tem que ter congruência. Ou seja, o que tem foco e tem outra interpretação, o foco é o mangá. Ou seja, se uma citação do anime vai contra o que o mangá diz, vamos lá. No mangá é dito, eu só consigo destruir um caroço de arroz. E no anime ele destrói 2. O foco de interpretação vai ser o mangá. Tá entendendo qual ponto? Mas se não tiver essa interpretação, como, entre aspas, tudo é um canon só, se você quiser, aí você usa. E tem aqueles que excluem o anime e ficam só com o mangá. E graças ao Dragon Ball Super, que ele é a continuação direta do mangá, você tem agora o Goku muito mais poderoso no Toeiverse, que é o que usa não apenas o anime, como também os filmes. Então, por exemplo, o Cell no Toeiverse já é multissistema solar, porque você consegue encaixar o filme do Broly no treinamento do Cell. Você consegue fazer isso. Então você consegue encaixar. Conseguir encaixar, o Cell não é multistelar, como ele fala. É multigaláxia. Mas isso não é incongruente? Isso não é incongruente? Isso não é incongruente? É só você colocar destruição máxima e destruição pretendida. Aí você consegue encaixar. E por aí vai. Ou seja, o sistema solar era só o que o Cell queria destruir naquele momento, né? Ou seria só, sei lá, e você pode ter outras interpretações. E do mangá. E o Dragon Ball Super, ele encaixa mais com a cronologia do mangá. Mas é claro, você pode, se você quiser, fundir os dois e foda-se. Aí você faz o Goku Supremo. Aí é do caralho. Oficialmente, o Ki Blast de Piccolo... Ou seja, o que você vai usar, o verso que você vai usar, isso depende de quem você tá debatendo e conversando. Aí vai ter gente que não vai aceitar, não quero anime, só mangá. Aí vai ter gente que vai querer, não, isso é filler, só canônico. Mas o que te impede de ver o máximo que o Goku pode usar com filler, com anime, com jogo, que é chamado de up máximo. Você vai pegar tudo que já foi feito e vai interpretar no talo. Aí você pode fazer o up mínimo. Vai pegar tudo que foi feito e jogar por mínimo. Tá vendo qual ponto? Aí isso depende muito do debate. E a partir daí que todo mundo fica tretando. E isso é o pior desse tipo do PS. É porque, em vez das pessoas respeitarem a linha de interpretação da outras, fica xingando. Fica chamando de burro. Ou seja, se você não interpreta como eu interpreto, você é o burro. E esse é o pior tipo que a gente tem aqui. Entendeu? Porque ninguém tenta achar um meio termo pra se debater. Não, tá todo mundo tendo com interpretação verdade fixa. Aí vai tomar no cu, né?
levou apenas 3 segundos para viajar até a Lua, aplicando a distância da Lua nessa fórmula, que são em E média... por quê? Porque ninguém tá querendo debater Power Scale, em última análise, pelo Power Scale. Eu gosto disso porque eu acho divertido. É uma forma diferente de se ver a obra que você tá assistindo. Eu já vi gente, por exemplo, Fartail. Eu já vi meu amigo para fazer PS, ele conseguiu assistir Fartail e até se divertir, mesmo ele detestando e tendo dropado o anime antes. Então é simplesmente uma forma nova de se ver. Só que as pessoas fazem isso para briga de ego. Não, é mais rápido que o Naruto, é mais rápido que isso, mais rápido que aquilo. Então é só criança usando técnica narrativa e técnica de interpretação de maneira displicente, apenas com um embate de ego. 384.400 mil quilômetros de distância. Nós temos uma velocidade de 128.133 km por segundo. Lembrando que a velocidade da luz viaja a 300 mil km por segundo e ela demora apenas 1.3 segundos para viajar da Lua até a Terra, o que mostra que lá na saga Saiyajin os personagens já eram bem próximos à velocidade da luz com seus disparos de Ki. Apesar desses feitos serem incríveis, é indiscutível que o Goku não consegue viajar nessa velocidade, pelo menos até a saga em questão. Mas o motivo não está nem sobre o Goku ser rápido o suficiente, mas sim pelo controle de Ki, como já foi explicado anteriormente. Ele não falou a velocidade de combate, não? Ele deu uma citada, mas ele tinha que desenvolver melhor que a velocidade de combate. A velocidade de movimento de cruzeiro é diferente, como eu falei, né? Eu já falei, isso aí depende da obra, tá? E as interpretações que eu falei, mestre Kami, blá 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 blá, e por aí vai. Esse X especial do Lê, universo de Dragon Ball... E congruência de feito. Lê, como assim? Por exemplo, a gente tem o Goku não conseguindo levantar 40 toneladas lá no Dragon Ball Z. Mas você vê o Goku levantando montanha. Você vê o Goku, o Freeza joga uma montanha e ele tanca a montanha com muita velocidade. Muita velocidade. Como é que você faz isso? Então você faz a congruência pelaquilo que é mais lógica com base no feito. Ou seja, Dragon Ball tem um sistema de poder? Tem. O autor pode errar? O autor pode errar. Então o autor podendo errar, você fala, ou o autor errou, ou tem algo que não foi dito que justifica e você tem que manter a congruência. Que é, o Akira, o que o Akira faz? Deixa pontas soltas e você conserte. Assim como é o poder, assim como é o PDL, assim como é a estrutura de poder, então você tem que consertar. E no caso de Dragon Ball, já vi gente falando que é só um erro. Não, isso não é um erro, tá, gente? Isso aí é dito numa revista, e agora eu não lembro qual, que faz muito sentido. Que o Goku estava treinando apenas o seu físico, ou seja, usando o Ki apenas para voar e se manter. Ele estava então usando aquelas 4 toneladas como tonelada de treino. Tanto que a gente vê depois, no próprio Dragon Ball Super, que é continuação, pesos muito gigantes. Ou seja, o que ele estava fazendo, Lê? É como se você estivesse usando apenas uma fibra muscular do seu músculo, não o seu músculo inteiro. Já que o Dragon Ball, o Ki, ele fortalece todos os seus atributos. Por que, Lê? Pro Goku não ter que fazer supino com 2 planetas. Tá entendendo qual ponto aqui? Isso é congruente? Sim, isso é congruente. Então essa explicação que foi dada não é só congruente com a cena, como é congruente com o Power Scale de Dragon Ball. Se Dragon Ball não tivesse isso de que todos os atributos são colocados sobre o Ki, e o Ki na verdade é só uma armadura cósmica, uma armadura mística, isso seria um erro. Não. Aí é o autor metendo louco. Pra gente ter uma escala de poder saudável, seja para debate, ou seja, para própria congruência narrativa. Porque Dragon Ball não é um CDZ, Dragon Ball não é um Sailor Moon, Dragon Ball não é um Padrinhos Mágicos, Dragon Ball tem uma lógica interna de batalha, que é feita pra gente ter um mínimo de senso, um mínimo de projeção. Não é nível Jujutsu, não é nível nem, mas tem um pouquinho lá. Por ter lá, você tem que respeitar esse pouco que se tem. Ou seja, o viés emocional ainda é o ponto. Os personagens são fortes para criar lutas fodas. Não as lutas são fodas porque elas têm muita congruência temática e congruência lógica. É diferente, tá bom? Ou seja, tanto que o PDL, que é uma das formas de estrutura de poder, sumiu. O NEM não. Na verdade, o NEM se complexou. Entendeu qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Então, por aí vai. Ou seja, o Goku, a força física do Goku, sem o UP de Ki, que seria tipo equivalente à força da Videl, antes dela treinar o Ki, é de 40 toneladas. Então, se você pega, então, que um personagem sem Ki, um humano, levanta 80, o Goku treinando leva 40, então já é um up do caralho. E que, ao você usar o Ki, você levantaria muito mais. E a gente tem outras, porque não é apenas lá o Goku na saga criança levantando poder, né? Lê, mas o Goku pequenininho já usava Ki, sim. A questão de Ki é de proficiência ativa com todo mundo, né? Meio que o Ki, por exemplo, lutador tem muito mais facilidade de dominar o Ki. O Han fala isso por causa da proficiência. Ou seja, se você treina, você inconscientemente vai ativar o Ki pela necessidade do que ser aquilo que é necessário para desbloquear o seu nível de poder. Mesma coisa com a Videl. Tá vendo com o pontinho? Né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, o Mr. Satan. O Mr. Satan, você tem um aluno do Mr. Satan levantando 30 toneladas. Tá vendo com o ponto? Então, olê, isso foi pensado? Não. Isso é simplesmente o Akira não pensou direito, fez essa cena
no freestyle, como ele faz tudo, e depois ele consertou, e depois o pessoal consertou, e depois eu conserto. Isso se tem como base em Dragon Ball. Ou seja, eu não criei uma mentira, eu não distorci a obra, eu usei o que tá na obra pra explicar aquela cena. Tá vendo qual ponto aqui? E tá certo se fazer isso. Aí depois de um tempo, aparece uma entrevista oficial que fala sobre isso. Ou seja, tudo sussa. Então não, Dragon Ball não só, se cair uma montanha no Goku, acabou pra ele. E ele não puder destruir com Ki, acabou, ele não consegue levantar. Ele consegue levantar. Aí depois a gente tem a 1000 toneladas do Mageta, a gente tem o Goku levantando muito mais peso do planeta do Senhor Kaiô, que é vezes 10 a velocidade. Você tem o Vegeta com a mão esquivando um prédio inteiro. Você tem várias dessas coisas. Por quê? Porque Dragon Ball é sobre luta, não é levantamento de peso. É tipo você pedir pra um powerlifter correr. Ou você pedir pra um maratonista levantar peso. Tá vendo qual é o ponto? Qual é o foco de cada um? Lê, mas tem personagem que tem foco, sim. Como o Dispo, com super velocidade. Acho que o Dispo ele foi o primeiro personagem que citou velocidade da luz. Eu não lembro. E eu acho que tinha um erro de tradução, né? Porque, se eu não me engano, na tradução em português, falou que ele conseguia superar em 1000 vezes a velocidade da luz em instantes. Isso em técnica em instantes, né? Tipo, instantaneamente. Ele conseguia ir de 0 a 1000 vezes a velocidade da luz em instantes. Só que, se eu não me engano, isso era um erro de tradução. Porque, ou seja, no japonês falou que ele só superava em muito a velocidade da luz. E é dito literal que o Freeza superou a velocidade do Dispo. Em modo super velocidade, por aí vai. Então a gente já mostra aí. E na verdade o próprio Freeza fica, velocidade da luz, velocidade da luz. Nossa, como isso é incrível. Tá vendo qual o ponto? Por quê? Porque a velocidade. Muita gente conseguia mais velocidade com a técnica de voo. E a técnica de voo meio que nerfou a velocidade de todo mundo lá. Não, porque já que a técnica de voo é mostrada que ela pode ser até mais rápida que a velocidade de combate para distâncias. Ou seja, quanto mais próximo, mais veloz, você fala a distância, tanto que o que o Dispo fazia, ficava longe, velocidade máxima em vários segundos. E por aí vai. E a velocidade do som? Muito provavelmente a velocidade do som deve existir em Dragon Ball, mas a velocidade de informação é infinita. Como assim velocidade da informação é infinita? Porque a gente tem seres em hipervelocidade lutando e conversando entre si. Isso não era para acontecer. Então, o que significa? É simplesmente licença poética. Como é licença poética? Por exemplo, o Freeza... Não, o Whis se comunicando com a Bulma há trilhões de anos-luz. Ou seja, a informação em Dragon Ball, seja de maneira mágica, mística, ou até mesmo de radar, como a gente viu com as super esferas e tal, é infinita. Com o radar pegando as super esferas. Ou seja, a velocidade de informação de Dragon Ball é infinita. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque a gente tem várias informações que percorrem distâncias gigantescas, ou seja, a velocidade da informação não está refém da velocidade da luz. O que significa, os personagens ao falar, conseguem falar em hipervelocidade, porque a fala deles chega instantaneamente. Isso é alimentado pelo quê? Tem duas interpretações, simplesmente. Isso é a licença poética que a obra decidiu se ter, que é o mais correto a se interpretar, é simples. Porque é uma obra de ficção. Não é de ficção científica, por exemplo. Então, isso daí, ou seja, é uma lei que está colocada. Velocidade do som, não tem velocidade do som. Pelo menos para se comunicar. Tá vendo qual pontinho do que eu tô querendo dizer? E tem uma interpretação que, como tudo tem Ki, ao você falar, você projeta o seu Ki, e como o Ki aumenta a própria velocidade da luz, o Ki aumenta a velocidade do som. Essa é uma interpretação que essa é a minha interpretação pessoal. Como tudo tem Ki, você consegue fortalecer a sua fala com Ki e a sua fala chega instantâneo com o Ki. Assim como a expansão do Ki, por exemplo, o Ki, acho que do Kid Buu, chegando e englobando todo o universo, mostrando exatamente esse ponto. Moldar o guerreiro anos de treinamento para controlar força, durabilidade, estamina e principalmente velocidade. O problema é que o Goku não tem um voo comum, mas sim algo derivado de uma habilidade que exerce bastante desses atributos. Por isso que apesar de nós termos o Raditz podendo desviar do movimento assinatura do Piccolo, o Macanco Sapo, o que qualifica uma velocidade muito próxima da luz, ele não conseguiria sair voando em velocidade milhares de vezes que superam a luz, ou até mesmo na velocidade da própria luz. Até mesmo a velocidade de combate é afetada dependendo do controle e a maximização do Ki e fisiologia do usuário de Ki. Verdade, isso aí, exato. Exato, esse ponto mesmo. Ou seja, a velocidade de combate em Dragon Ball é provada na luz, ou próximo da luz, até superior à da luz, mas a velocidade de cruzeiro não. Lê, eu já falei aqui que tem a cena do Kuririn, mas onde que tá isso na obra? Eu já falei, a obra não precisa de certura até esse ponto. Lê, em que cenário falar de velocidade de cruzeiro de combate seria se Dragon Ball em Dragon Ball? Existe alguma forma disso ser antiético? Sim. Se Dragon Ball fosse 100% comédia. Se Dragon Ball fosse Dr. Slump, seria errado você fazer esse tipo de coisa. Só que sabe o que é mais foda? Sabe por quê? Porque a Arale é muito mais poderosa do que todo mundo. Tá vendo qual pontinho aqui? Pô, a Arale, ela dava soco que fazia planetas se chocarem. Mas é um mas adivinha?
mesmo sendo humor, ela ainda tem mais feitos até mesmo que o Goku. Só que a lógica que ela tá sendo aplicada é de comédia. Ela é um personagem cartoon, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser furar o sol, ela fura o sol como se fosse um balão. A distorce para a verdade, blá, blá, blá. Só que até mesmo, Dr. Slump tem uma certa lógica a se seguir, não sendo 100% Looney Tunes, mas ainda refém da comédia. Ou seja, se Dragon Ball fosse refém da comédia, e ele já não é, desde o clássico, seria errado você tentar dar mais complexidade ao sistema de poder do que a obra pede. Mas no primeiro momento que a gente tem o Mestre Kami e o Kuririn explicando a hipervelocidade de combate, sendo tão superior que nem as câmeras pegavam, acho que uma câmera pegou, se eu não me engano, eu não lembro. Aí você pode fazer um pouquinho de complexação, porque a obra se deu margem pra você ter esse tipo de coisa. Tá vendo qual pontinho? Por isso que a minha interpretação... Lei, tem algum problema fazer power esquerdada? Nenhum. Tanto que tá lá, ela lá como múltipla, como personagem que altera a própria realidade. Isso aumentou ainda mais, porque você teve ela tem um feito ativo de que ela é um personagem de comédia no próprio Dragon Ball Super quando ela aparece. E por aí vai. A questão é simples. Uma coisa é eu ter a licença poética e fazer isso por diversão do que você ter um debate. Quando a gente vai ter um debate, a gente vai fazer uma análise, ou seja, eu posso pegar uma obra e fazer uma análise católica dela? Você pode. Mas aí você tem que saber que você está forçando uma análise. Não que é a análise mais comum. Entrando naquele viés de interpretação forte e interpretação fraca. Na HCL nós temos alguns novos tipos de Saiyajins. Primeiro nós temos o Super Saiyajin 1, depois o Super Saiyajin fase 2, e por fim nós temos o Super Saiyajin fase 3. O Super Saiyajin fase 3, em tese, é uma evolução, e quanto mais Ki, mais poder e velocidade. Mas essa transformação exala tanto poder que deixa o usuário incapaz de se mover de acordo com o próprio Ki funciona, pois ela é desbalanceada. Então é daqui que nasce a versão mais entalhada do Super Saiyajin, o Super Saiyajin perfeito. Há dois exemplos sobre tamanho ter desvantagem em velocidade contra essa transformação. O Cell aproveitou as células do Piccolo junto com a dos Saiyajins e ficou em um tamanho enorme 2 vezes, mostrando ao Trunks a fase 3, e outra ficando lento comparado ao Gohan Super Saiyajin perfeito. E agora, recentemente, em Dragon Ball Super nós temos um bônus com o Cell Max, que apesar de ser um colosso, ele é extremamente lento comparado até guerreiros que são bem mais fracos que ele. Então, brutalmente falando, essa é a única forma em Dragon Ball em que poder não é equivalente a outros atributos físicos como a velocidade. Velocidade da luz. É um pouco difícil acreditar que os personagens de Dragon Ball Z possam voar na velocidade da luz e violar várias das regras que Einstein estabeleceu sobre corpos e massas, ou que ele possa ir até mesmo além e voar ou se mover tão rápido em velocidade de reação quanto o grande Superman. Mesmo tendo vários feitos interessantes entre a saga Saiyajin até a saga Majin Buu, eles seriam muito chatos de calcular por não terem provas o suficientes para o time frame correto. Mas quando chega... Ótimo, muito bom. Eu detesto essa cena que o pessoal se faz de idiota, o pessoal se faz de pão pra tomar linguiça. Você tem a cena sendo feita pra mostrar a velocidade com rastro de Ki. A gente vê em todo canto que ele é curtíssimo, ele não fica o tempo todo, pra você vir com interpretação em um feito de velocidade que foi acelerado. A gente tem o contrário, em um feito de que ele é desacelerado pra gente ver. Agora, você vai dizer que foi um time skip? Mas tem a cena do Gohan, a cena de 2 minutos do Mestre Kami. Sabe qual tem a diferença? Você tem o timer. Ou seja, a necessidade narrativa era de não passar causalidade. Ou seja, o que tem mais probabilidade dada ao viés emocional da cena? Aquilo, na verdade, ser dado até mesmo como o rastro de Ki funciona, que ele não fica o tempo todo. Ele fez lá o rastro de Ki, que aquilo ali foi, na verdade, em 1 segundo, acho que no mangá, em 1 segundo, e depois ele parou e foi descansar, foi tirar uma soneca, ou seja, ele fez aquele em 1 segundo, ficou 19 segundos descansando, ou aquilo dali, na verdade, foi em 19 minutos que, na verdade, a gente teve um uptime, ou seja, você tem uma cena feita pra mostrar a velocidade que ela foi acelerada. Tá vendo qual é o ponto? A função da cena, mostrar a velocidade incrível do personagem. Você vai colocar a interpretação que nerfa a velocidade do personagem, colocando a hiperlógica que a obra não se faz, indo contra o que foi estabelecido pela obra, aí você tá se fazendo de pão pra conseguir isso. Esse é um feito que eu não consigo abrir mão da minha interpretação. A gente pode debater aqui. Porque aí você não tá apenas quebrando a cena. Você tá quebrando a lógica interna, você tá quebrando a lógica externa, você tá quebrando a lógica emocional e você tá quebrando a função narrativa do tema, porra. Pra você ter essa noção, teria que ter um negócio lá. Ele levou 20 minutos, se não levou 20 minutos. Esse é o ponto. Lê, mas então eu não vou debater com você. Desculpe. Então a gente não vai debater. Porque aí você não tá indo apenas contra a cena, mas tá indo contra a função emocional da cena. Você tá indo contra o que a obra diz. Então você teria que achar uma cena onde, pra provar a velocidade em Dragon Ball, o tempo foi acelerado. Sabe por quê? Porque o tempo foi acelerado de um frame só único. Ou seja, a própria composição da cena mostra que aquilo foi em um instante. Porque na cena do Mestre Kami é um quadro pro outro, com um timer, mostrando a função daquilo ali, que a função de pulagem de tempo é simplesmente para um facilitador narrativo. E você não tem isso. Então a gente tem o Akira ativamente na sua escola mostrando
quando ele usa esse tipo de técnica de pulo de tempo ativamente. E na cena não. Porra, meu, aí não é nem questão de que, eu preciso dessa cena. Tanto que quando a gente vai debater, eu pulo esse efeito. Tanto no anime quanto no mangá, só pra não tretar. Porque a gente não tá dependente mais hoje em dia dessa cena. Mas, mano, eu acho muito desrespeito. Eu prefiro que você fale que isso é a velocidade só do Gotenks, porque ele é uma fusão. E por ser uma fusão, ele tem alguma propriedade mágica do que você falar que essa cena demorou 20 minutos. Chegamos do poderoso Gotenks, Dragon Ball é abençoado com a façanha da fusão, aonde ele dá umas 6 voltas no globo terrestre. No anime ele dá exatamente 9 voltas na Terra, apesar de eu acreditar que isso foi intencionalmente para induzir um feito de velocidade da luz. Infelizmente, não tem provas o suficiente de um time frame que ele teria feito isso nessa velocidade. Mesmo se pegarmos o contexto que a fusão durou 30 minutos e usamos o argumento que Gotenks primeiro deu as voltas e depois cochilou, fazendo assim algo extrapolado por volta de 29 minutos e 59 segundos de soneca, nem no anime nós temos essa representação de time frame. Se tivesse a confirmação que ele fez tudo isso em 1 segundo, teríamos um feito de velocidade da luz. Não precisa. Isso é mostrado para fazer a velocidade. A gente pode colocar, como eu falei aqui, ó, o rastro de Ki. O rastro de Ki não fica o tempo todo. Ele não fica o tempo todo. Não, eu acho que colocar 1 segundo, que isso foi 1 segundo, pra mim tá top. Ale, e se isso foi menos de 1 segundo? Aí eu já acho que é demais. A gente tem que ter um limite. Eu coloco 1 segundo a 1 minuto. Menos que isso eu já acho exagero. Fazendo assim algo extrapolado por volta de 29 minutos e 59 segundos de soneca. Nem no anime nós temos essa representação de time frame. Se tivesse a confirmação que ele fez tudo isso em 1 segundo, teríamos um feito de velocidade da luz, a qual nesse mesmo segundo consegue dar 7 voltas e meia no nosso planeta. No entanto, já no começo dessa mesma saga temos Ou seja, o que eu não gosto dessa cena é você tentar nerfar a cena artificialmente indo contra o viés narrativo que a cena foi criada. Aí eu não gosto. Não. Para mim esse é o limite. O power scaling se vai até o respeito da obra principal. Porque a obra de Dragon Ball não é feita para PS, não é feita para Power Scaling. Então, o Power Scaling está refém do viés emocional. Isso é uma análise séria e uma análise média. Se você quiser pegar, vamos pegar Dragon Ball, pegar só o mangá, pegar beleza. Aí é o seu viés, a sua interpretação. Mas aí quando a gente vai debater, aí é outro ponto. E argumentar, aí é outro ponto. Se você quiser, o viés você pode ter o que você quiser, mas distorcer a obra pra mim já é sacanagem. Pessoal, fazendo aqui só um insert que eu vivo esquecendo, né? React é assim mesmo e vocês me perdoem. Um dia eu tomo vergonha, né? Uns boletos para de chegar. Brincadeira. Eu esqueci de dar 3 tipos também, porque eu fiz aqui basicamente que era pra ser uma análise narrativa e blá blá blá, como interpretar o poder também é como interpretar a questão simbólica. Só que eu esqueci que isso da internet é um debate, né? Isso é pra debater. É aquela mesma estratégia imbecil de Flame. Eu lembro, por exemplo, quando era no Orkut, no Facebook, Goku supera Seiya, Goku supera Naruto, Naruto humilha Goku, Goku humilha Seiya, essas coisas aí, que é basicamente a estratégia de Flame, né? Que é ficar fazendo uma guerrinha e o seu intuito, basicamente, é fazer a síndrome da pior interpretação para que o seu personagem ou o seu time de futebol ganhe, né? Meio chato, meio bobo, mas eu acho divertida a questão de debate. Que debater é legal, debater é divertido. Eu já falei várias vezes como era quando eu entrei no coisa do PS, de Power Scale. No meu caso, pelo menos, foi para algo objetivo, que era algo mais objetivo, quer dizer, que era. Mano, uma criancinha, fiquei puto porque o meu personagem favorito, o T-Rex, perdeu no filme. Eu falei, mano, não faz sentido. Aí eu fui brincar, não faz sentido, papapá. Pelo menos a gente vai com alguns argumentos mais baseados na realidade. Então, basicamente aqui, vamos fazer uma análise do conto para se fazer minimamente, nem vamos dizer debate, não vamos para debate acadêmico, não vamos para debater livro, proposição, verdade fixa, verdade não correlacionada, proposição lógica, proposição concatenada, refutação parcial, refutação total, colação de premissa, blá. Não, vamos simplesmente para você ter uma conversa e discutir com uma pessoa na internet de maneira um pouquinho normal. Primeiro, setar até onde um vai, até onde eu não vai. Que é simplesmente o viés de interpretação da pessoa, o viés de fluxo único. A pessoa, vamos lá, você aceita coisa boba, canonicidade, você aceita pegar o anime, cenas do anime? A pessoa fala sim, a pessoa fala não, aí vocês vão com caganana, aí você fala assim, tá bom, vamos lá. Você acha que os feitos têm que ser limitados para baixo ou limitados para cima, ou um meio termo, que é o quê? Temos aqui o Goku, papapá, fez tal coisa, temos aqui o Naruto, fez tal coisa, mas sendo mais pra frente, por exemplo, fala que o Haikage tem velocidade de um raio, beleza. Mas eles demoraram pra chegar na Terra Ninja, então é só uma hipérbole. Só que simplesmente, é uma questão de isso, não é realidade. Às vezes os personagens vão ter feitos incongruentes, porque a função da obra não é ser congruente com os feitos, é fazer viés emocional e blá 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 blá. Mas então por que você vai calcular feito de velocidade? Sim, se o feito de velocidade for feito para ser calculado, tipo, vamos lá, o Goku, vamos dar um exemplo, no caminho da serpente. Aí você pode calcular. Então você que tem essa noção que é interpretação. E no final é interpretação. E como a gente pode inventar qualquer coisa na interpretação, você ter um meio único é importante. Por isso que a gente vai pela interpretação. Acho que é o viés da resposta mais simples, que é, vem comigo. Você tá, por exemplo,
dormindo no seu quarto. Aí você vê um barulho na cozinha. O que pode ser? De madrugada. Pode ser, na verdade, um pinguim interplanetário que ele está lutando contra um guaxinim interplanetário cósmico contra um palhaço. Pode? Mas você fala, não, não pode. Ou pode simplesmente ser, a sua mãe levantou, sua namorada, sua esposa levantou e tá tomando água. Você não sabe. E o seu não saber, ele dá a falsa equivalência de 50-50. Então, já que eu não sei, pode tudo. E, basicamente, quando você vai fazer algumas interpretações, e até mesmo se você vai para alguns debates onde eles são interpretativos, onde eles são de base de universo ficcional, muitas coisas que você não sabe, então você pode inventar o que você quiser. E muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa. O problema é simplesmente a questão de você pode colocar, só uma inconsistência na obra, o que é normal. Você pode colocar, pode ter inconsistência na obra, mas eu não quero dar essa resposta. Posso dar outra resposta? Aí você vê o que acontece? Por aí vai. No final, é simplesmente um bando de criança querendo ter razão, que é a estratégia do Flame. Então é a mesma coisa. Então, se você quer discutir, se você quer se divertir, ache alguém e não perca seu tempo, claro, que queira discutir com você, mano, papapá, vamos aqui, e por aí você vai. Até porque eu não vou pegar um caba que vai distorcer a obra toda porque ele tem uma verdade fixa. Vamos lá. Eu tenho uma verdade fixa, que é basicamente essa verdade nunca vai mudar. Então, todo o viés da sua interpretação, foda-se a viés emocional. Como eu falei, eu vou falar aqui no coisa do Gotenks. Temos uma cena feita para mostrar velocidade. Como você não quer dar velocidade, então você vai para o símbolo da pior interpretação possível, que ele demorou 20 minutos, ele demorou 30 minutos. Sendo que, se você analisar a cena pela cena, não, mas tem a cena do Mestre Kami. Aí no Mestre Kami tem a construção, quadro 1, quadro 2. Ali é um quadro único. Então, para provar que é diferente daquele quadro e por aí vai. Então, a pessoa, ela tem a verdade fixa que ela vai distorcer o que tiver que distorcer. E como a gente não tá como verdades, por isso que esse tipo de gente vai, não, a obra tem que dizer. Porque aí você não consegue dizer o que a obra tá tendo que dizer, mas você vai ver essa pessoa, se for necessário, ela vai distorcer. Não faz sentido. Se, por exemplo, alguém que fala, Goku não tem velocidade da luz, e se falar, o disco tem velocidade da luz, o que a pessoa vai falar? O disco tem velocidade da luz. Não, Goku. Tá vendo como a pessoa, ela vai distorcer o que é a obra, e ela vai colocar, então, uma hiperlógica, né? Eu já vi, por exemplo, gente falando que o Whis não tinha velocidade da luz. Por quê? Porque, na verdade, o que tem velocidade da luz é o cajado do Whis, não o Whis. Sim, pra você ter noção do tipo assim, que a pessoa vai distorcer o mundo inteiro pra ela ter razão, em vez de ir simplesmente, isso aqui é uma obrinha de lutinha, onde as pessoas usam forças e feitos para engrandecer os personagens. Então a gente foi de uma obra que era Dragon Ball, que era o Dragon Ball Z, que não tinha nem feito Universal. Dragon Ball não tinha feito Universal, não. Dragon Ball não tinha feito Universal no mangá, pra você ter noção. O burrão gritando é filler. Então, se você não usa filler, você vai no máximo multistelar pelo mangá. Você consegue fazer umas interpretações forçadas, mas você dá. Aí a gente foi do mangá, e o Super é continuação direta do mangá. Então, você foi da obra. A última coisa que falou, destruir o universo e olha lá, ou do céu falando, vamos lá, feito mais direto assim, que é o céu falando que ia destruir todo o sistema solar. E sim, eu já falei aqui alguma vez que tinha gente que tava distorcendo o original japonês pra falar não, que ele não iria destruir o sistema solar com aquele poder daquele Kamehameha. Então você vê que a pessoa é aquela porcaria de viés da falsa equivalência? Não. Hermenêutica da suspeita. Tudo é mentira até eu querer. E a gente foi disso pro Super, o universo poder estar sendo destruído. Reforçado no anime e no mangá. Por quê? Porque é literal, porque agora o Goku e o Vegeta estão em outro nível. Igual o Whis fala lá, né? Que tem assim, o que normal é um graveto. E o que divino é uma árvore. Então, a árvore não é uma árvore normal, não. É a árvore que tava lá no caso do Bills. É aquela árvore gigantesca. Para mostrar, então, você pega tudo isso e joga fora. Tá vendo qual é o ponto aqui? E claro, se a pessoa quer, por exemplo, igual eu vou falar aqui mais pra frente, fazer uma análise e ela tá sendo ética, que é o que, mano, eu vou fazer um Goku, um Dragon Ball, fisicamente correto. Mas ele já voa. Não. Vai ser o fisicamente correto naquilo que a ciência diz que é impossível. Se é impossível chegar na velocidade da luz, o Goku não tem velocidade da luz. Então, ele vai buscar interpretações que... Não, o Whis, ele não tem velocidade. Ele faz uma curvatura no tempo. Entendeu qual é o ponto aqui? Mas isso aí é um viés, que é o viés contra a obra. Então, isso é um viés meio que errado, porque a obra não faz um querer de ser científica. Então, você fazer essa análise mais entre aspas científica é um extra, não é o que a obra está querendo dizer. E se você vê uma pessoa, igual eu vou dar um exemplo aqui, tendo essa análise científica, não zoa a pessoa tá indo. Agora, mas se a pessoa vem arrogante, se a pessoa vai, isso é o fato, ignorando o que é simplesmente uma obra de ficção, a pessoa tá querendo usar a obra para se parecer, para mostrar como ela é inteligente. Não tem nenhum problema em você quiser usar física para ensinar um pouquinho do Dragon Ball. É muito foda, velho. Muito foda isso, de você pegar, beleza. Mas aí, quando você vai pra obra ficcional, onde você não tá só usando a obra, mas deturpando a obra, aí eu já acho sacanagem. Limites, tá bom? Então, insert dado e bora. Além que, né, debate de internet, como isso é um debate de interpretação, sabe o que a pessoa faz? Não tem o cabo que ele vai por origem científica? Então me prove que o Goku tem a velocidade da luz que ele quebra. Então, para essa pessoa, como ela cria o viés da interpretação dela, o que significa, Lê? Meio que ela cria o fancanon de Dragon Ball pra ela,
onde ela, não, foda-se tudo que tem na obra, o que importa é a minha lógica. E você nunca vai vencer essa pessoa. Isso é muito comum na internet. Por quê? Porque a pessoa aí, ela nunca vai perder nenhum argumento, porque, sabe quem é o deus do argumento? Não que você é o mestre do argumento, mas é porque você tá criando os preceitos para eu ser refutado, você precisa dar 5 mortais. A pessoa, não, é impossível dar 5 mortais. Pronto. Ah, impossível você dar. Então, ganhei. Esse é o ponto aqui na internet. Então, a pessoa cria o viés de interpretação dela, cria as regras dela, e a pessoa cria essas regras não com ética, mas para não ser refutada. Por exemplo, tem que ser citado diretamente. Mas Dragon Ball nunca citou diretamente, e várias coisas a gente pode conflitar na obra por inferência. Por inferência. Acho que a coisa mais básica, será que o Goku consegue destruir um planeta? Não, isso é uma técnica só do Vegeta, só do Freeza. Mas aí você tem um Vegeta, que também é um Saiyajin, não, mas é o Goku. Então você tem. Peraí, mas técnica de destruir planeta dada simplesmente com uma força incrível, simplesmente a junção. Não, mas isso aí não. Então, ou seja, já tem a verdade fixa, que tem que ser dito na obra. E ela só vai distorcer. E se a obra não disser, e ela pode até, como muitas vezes pode acontecer, distorcer a obra. Não, esse daí tá errado porque eu tô certo. Então, quando você vai com esse tipo de verdade fixa, a pessoa vai brincar com os vácuos, brincar com a interpretação. E como é a interpretação, ela vai fazer a síndrome da pior interpretação e ela vai te vencer. Sabe por quê? Porque no final você não tem que convencer com argumento, tem que convencer ela. E ela não quer ser convencida. Literal, é igual jogar xadrez com pombo. Então a pessoa, ela coloca bons não para que ela tenha uma ética argumentativa, mas para ela nunca ser refutada. Tá vendo qual pontinho aqui que eu tenho querendo dizer? Eu tô usando um exemplo científico, porque esse é um exemplo que dá para ser caridoso. Que é um professor de física que tá usando, não, ó, o Goku não tem velocidade da luz por causa disso. Então, se é impossível ter velocidade da luz, se é impossível ter velocidade da luz, então, o que explicaria esse feito? Curvagem no tempo, simplesmente aí você usa inconsistência e por aí vai. Por exemplo, como eu falei aqui, eu vou falar das naves. Porra, toda nave de Dragon Ball é dita como intergaláctica. Toda. Mas como não disse que especificamente a nave que estava se comparando ao Jiren e ao Gas, que essa nave é uma nave interestelar, é tipo você dizer carro. Mas você não disse carro real. Então eu vou interpretar com carrinho de brinquedo. Tá vendo qual ponto aqui que tá querendo se dizer? Ou você faz o apelo à falta de lógica. Não, Dragon Ball não tem lógica, então isso não conta. Tá, mas isso, não, isso não conta, isso, por aí vai. Dando esses disclaimers aqui, porque no final é debatezinho de internet, é meio chato de vez em quando. Porque você vê pessoas que só querem falar, não querem realmente debater. E pelo menos o engraçado e o divertido é você debater, exercitar o seu senso crítico. Qual é a diversão de você fazer uma análise simbólica? É de você ir além na obra. Você poder ter um extra, você poder ter uma interpretação mais forte. Por exemplo, gente que brinca com cálculo. Mano, eu adoro PDL, eu já reclamei de PDL, mas PDL é muito foda. Porque você, cálculo, universo 4D, feitos da física, mano, isso pode dar interesse para muitas pessoas para ir além, para o seu hobby, e além de divertimento, e te adquirir um pouquinho de conhecimento. Mas aí quando você vem para a internet, que é o máximo da performática, aí a gente se ferra. Aí tem muito monte de gente que faz flame, ganha dinheiro, ganha prestígio, deturpando a obra dos outros. Tipo, não, por exemplo, aí, com gente falando que a Daisenshu oficial não conta. Não conta. Temos aqui um material oficial, não conta. Por quê? Porque no final a pessoa tá falando, eu sou foda. A minha análise que é a correta. Então ele sabe mais que o autor. Porque o Deus é ele. Tá vendo qual ponto? Eu acho isso muito antiético. Porque você não é porra nenhuma, caralho. Eu não sou porra nenhuma. Eu faço. E nem vem de putaria lá, pode ir lá no canal principal, que obra ruim, obra mal feita, eu ainda me dou. Eu engenheiro de obra pronta. E simplesmente é ética argumentativa. Aí tem um porra que é porra nenhuma querendo julgar a obra do outro jogando. Por quê? Que é aquela síndrome do viés do profeta, né? Ele se coloca como Deus da interpretação, como profeta da interpretação, e tudo tem que passar pelo crivo barro cânon dele. Isso é muito foda, tá? Porra, imagine você pegar a Daisenshu. Ah, mas a Daisenshu tem erro. Você tem erro também. A obra tem erro também. Então, peraí. Se eu não posso... Então, a hierarquia é você. É você, depois o Akira, depois a sua interpretação, aí depois o conteúdo oficial. Não, o conteúdo oficial é primeiro. E pelo conteúdo oficial poder ter erros, a gente pode ter interpretações diferentes. Mas o viés é o conteúdo original. Seja, conteúdo original de anime versus mangá, ou mangá versus anime. Ou seja, se a obra diz uma coisa e ela é meio incongruente, o seu papel não é refutar, o seu papel é deixar congruente, que é o papel da interpretação, né? E eu acho isso é sem dúvida a pior coisa do Flame. É a pior coisa de debate na internet. Porque no final, eu tô foda-se se o Goku tem ou não velocidade da luz. Eu tô só fazendo um exercício de interpretação e um exercício de conexão de informação da própria obra. Por exemplo, eu vi isso, o pessoal falando, não Lê. Isso aí era porque o Goku, ele não pode se transportar tão fácil. Olha ele aqui na saga Saiyajins, mostrando que ele tem dificuldade pra sentir o Ki da Bulma. Mano, na cena tem um Goku falando
que o gás, ele ia depender do gás não conseguir usar o teletransporte, porque o Goku passou anos masterizando. Tá lá falando, você não consegue porque não é uma técnica fácil de dominar. E eu já passei anos, e eu dominei essa técnica. Então, na verdade, esse daqui é uma interpretação a maior do feito. Então, aqui, muito provavelmente, o Goku consegue se teletransportar rapidamente sentindo qualquer feito. Aí você junta com outra interpretação, ou seja, aqui é o máximo do teletransporte. Você não pode limitar pelo mínimo. E literalmente o Goku tá falando que ele masterizou, que ele aprendeu, que ele melhorou, que ele é o mestre nessa técnica. Que é não só o viés dele, como o viés do gás e o viés do plano dele, que é reforçado pelo Whis. Aí você vai nerfar o feito pelo Goku na Saga Z? Você tá vendo qual é o ponto aqui que a pessoa tá tendo? A pessoa, ou por uma falta de lógica, ou simplesmente por antiética. E o meu problema não é, mano, ai, tá nerfando o Goku. Mano, você não tá nerfando o Goku, você tá distorcendo a cena. Você tá indo contra a cena. Isso me faz pensar que você nem sequer leu. Nem sequer leu. Só por quê? Porque, na verdade, você quer nerfar. Porque tranquilamente daria pra jogar que o Goku tava sendo... ele tá entre planetas. Então você tá dizendo que tudo que aconteceu é um planeta vizinho um do outro. Um planeta... Então, essa é a interpretação correta. Tipo, ao ponto que o único planeta que o Goku fala que tava próximo é o planeta do Jaco. Por quê? Porque o planeta dos Ritas era fora do universo. Aí, a partir do planeta do Jaco, ele vai literal pra prisão galáctica. Então, a gente não tá falando de um universo, tá falando de uma esquina, né? A gente tá falando de uma esquina. Aí você fala, não me convenceu. Amigão, a gente tá falando de interpretação, eu não preciso te convencer. Eu tô dando aqui os meus argumentos. Aí a gente debate, a gente refuta, mas no final, como é interpretativo, você vai colocar o seu bom. A verdade final é, não foi dito, se não foi dito, não tem. Então eu tenho a liberdade de fazer a distorção que eu quiser para colocar dentro da minha verdade. Fica tranquilo. Belezinha? Então, finalmente, bora pra essa brincadeira, né? Lê, você acha muito divertido o Power Scale? Mano, eu acho muito divertido o Power Scale interno. Esse negócio de, luta contra... Foda-se, mano. Nossa, que preguiça. Que preguiça. Eu não gosto muito disso daí, não. O meu Power Scale é da obra pela obra, né? Até porque é simplesmente um extra. E convenhamos. Quando você pega análise simbólica, semiótica, análise narrativa, Power Scale é um bônus de obras de Shonen, porque a obra de Shonen tem um desses focos. Então bora. Imagem. Feito muito mais rápido que a velocidade da luz. Lá no capítulo 463, o Babidi confirma que a rajada de Ki do Majin Buu iria fazer Gohan ser levado para a borda do universo. Apesar de a gente não ter um time frame claro, mesmo que a gente considere algo como um ano para Gohan chegar ao outro lado do universo e aplicarmos todo o diâmetro do universo, visto que a Terra fica em uma das pontas do universo, teremos um resultado por volta de 93 bilhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Visto que o universo tem 93 bilhões de anos-luz em diâmetro e com o tempo de um ano, só precisamos dividir 93 bilhões por um ano. Na Batalha dos Deuses, Goku... Aqui já é viagem, tá? Aqui já é viagem. Daqui dá pra se colocar como uma extrapolação tranquila do Babidi. Né? Não faz tanto sentido, até porque ele tava se gabando, então ele deve acreditar nisso daí. Mas eu acho que, de novo, a velocidade de Ki, o Ki já tem uma velocidade por apagação filha da puta. Então, dá pra se acreditar, mas, dado que é o Babidi falando, a gente entra como narrador confiável e não confiável. Goku e Bill se enfrentam tanto no anime quanto no mangá. Seus socos começam a gerar ondas de impacto que ameaçam todo o macrocosmo de ser completamente destruído. Só que também sabemos que a velocidade de explosão do Ki entre Bills e Goku... Isso aqui é foda, tá? Isso aqui eu adoro essa cena. Não por causa do feito universal. Um pouquinho também, não vou mentir, eu sou o caminho do Power Scale. É legal a gente finalmente ter uma fusão ativa de que o universo seria destruído apenas com a rajada com o impacto, ou seja, muito menor do que a potência do soco. E você tem a primeira vez de poder concentrado, que antes era óbvio, mas era subentendido, que é o quê? Os personagens, eles controlam o nível dos seus poderes, o quanto eles vão destruir. Isso já era confirmado, logicamente, pela estrutura de treinamento, pelo controle de Ki. Isso também era confirmado em databook, em guias e por entrevista do Akira, e agora isso foi confirmado narrativamente. Ou seja, os guerreiros Z têm noção do seu poder destrutivo e eles usam técnicas para minimizar esse poder de destruição. Então por isso que a gente pode ter um poder capaz de destruir um planeta que só faz um buraquinho, que só queima a grama. Tá vendo o capotinho? Todo o universo muito rapidamente. O Velo Kaioshin e o Whis pensaram até mesmo que a luz seria o fim do universo. Naquele momento em que ela cobriu todo o universo. Até que ficaram surpresos e perplexos de que tudo estava intacto devido a Bills anular a energia como o Whis percebeu. Consequentemente, podemos assumir um tempo por volta de 30 segundos para as rajadas de Ki. Dividindo o tamanho do universo pelo tempo das rajadas de Ki tem somente 196 quadrilhões de vezes a velocidade da luz. E aqui já é mais feito exatamente porque a gente viu isso acontecendo. A gente viu e foi reafirmado pelos personagens. Então a gente tem um duplo feedback, dando uma interpretação muito correta. Só que aí é a rajada de Ki. A rajada de Ki e os seus efeitos já são acima da velocidade da luz acho que desde a saga Frieza, com o Sr. Kaiô, o grande Sr. Kaiô, usando o Ki dele para se perceber, ou seja, a velocidade de informação infinita, e dá para se colocar como destruição, como também um tipo de velocidade de informação refém à velocidade do Ki. Todos esses feitos mencionados... Que aí isso entra em teoria da gravidade, mas não vou falar sobre isso aqui não, porque já é demais colocar isso em Dragon Ball. Só se você quiser fazer uma análise mais científica. E aí, por que eu tô falando isso? Sabe por quê?
Vou falar sobre Baki. Existe um canal de um lutador profissional que ele fez react de Baki. Mano, e o cara falava muito mal de Baki, muito mal. Por quê? O viés da interpretação dele era pegar o que Baki falava sobre luta e Baki escaralha luta profissional e ele ficava puto. E ele chamando Baki de lixo. Por quê? Ele usa luta real como uma forma de zoar. E isso fazia ele ficar puto e chamando, não é assim que funciona, ele tá mentindo, não é assim que funciona. Sabe aquele cara que fala, impossível, tal coisa. Ou seja, uma análise realista e materialista. Ou seja, e o cara tá errado? Não. O cara não tá errado, é o viés dele. Ele vê a luta dele, o esporte dele, como a vida dele e como aquele que leva a seriedade. E ele vê uma obra zoando com a vida dele, com aquilo que define ele, e ele não gosta. Então, ele, dentro da interpretação dele, tá certo. Literal interpretação de Schrödinger, sim, interpretação de Schrödinger com um viés de que é diferente você ter uma interpretação fraca e você falar com essa interpretação fraca do que você ter um trabalho acadêmico. Ou seja, se a gente for fazer uma análise mais séria de Dragon Ball, você tem que seguir o que? O que a obra diz, não o que você queria que a obra teria dito. Então isso é simplesmente a questão de, uma coisa é quando você interpreta pra si, igual eu interpretava, como eu falei, da interpretação de uma interpretação pessoal minha, que Goku não tinha ficado bom porque bateu a cabeça. Eu tinha uma interpretação, e essa é a minha interpretação pessoal. Então eu falo, essa é a minha interpretação. Não o que a obra ativamente fez, nem o que seria dado, as ferramentas que a obra dá, porque interpretação é uma ferramenta, o mais correto. Então, interpretação fraca, interpretação forte. Qual o problema de você fazer uma análise com base em interpretação fraca? Desde que você tenha ética nenhuma. Até agora apenas escalam uma velocidade de reação para os personagens. No entanto, sabemos que tem um feito em particular de Dragon Ball Super que ultrapassa essas escalas, como também é um feito cabal de um personagem voando pelo universo. Lá na saga do Granola, o vilão Gas tem um dos feitos mais incríveis da franquia. E sim, apesar de você, meu jovem, querer argumentar que o Gas se teleportou ou que a informação do site oficial de Dragon Ball diga apenas o seguinte: Gas, após viajar pelo universo, encontra Goku e seus amigos, devemos relembrar que o planeta serial não fica exatamente dentro do universo 7. Isso é verdade. E não só isso, aí eu lembro porque eu li, porque eu achei isso foda, a cosmologia Dragon Ball. O planeta Granola fica não só fora do universo observável, como ele fica fora da jurisdição da Patrulha Galáctica. Ou seja, ele não tá aonde a Patrulha Galáctica está. Então, por causa que o Goku ele transportou acho que 2 ou 3 vezes para dentro de naves da Patrulha Galáctica, no mínimo coloca que ele saiu de uma galáxia desconhecida para uma galáxia conhecida, colocando no mínimo que o Goku saiu, por exemplo, daqui dessa borda preta para cá, no mínimo. E isso, como a Patrulha Galáctica tá em toda a galáxia, eu não lembro se a galáxia é uma galáxia ou é a galáxia do norte, então seria um quadrante do universo. Então você colocaria que no mínimo, Goku foi de uma galáxia para outra galáxia. Então, aquela interpretação de que na verdade só foi para outro sistema solar é completamente incongruente com a obra. Por quê? A gente tem o Goku lá na cena onde ele tá procurando o Ki do Bills. Também a gente tem a cena do Gohan se sacrificando na saga Saiyajins. Depois a gente tem a cena do Goku procurando a galáxia do norte, quando ele recebe o apontamento lá na saga Z para ele conseguir ter um controle de Ki maior. Ou seja, o Goku consegue rastrear o Bills através de galáxias. Ou seja, o Bills e o Whis estão longe, no mínimo, a galáxias de distância. Ou seja, o Goku teleportou. E o Bills estava aqui. Aí ele, opa, achei o Bills. Pum, se teleportou pra cá. Aí ele foi lá, fez o caminho todo de volta, de tão distante que era, que ele não conseguia nem sentir o Ki deles aqui. Aí ele aqui no meio falou, onde é que tá? Aí o Whis aponta pra onde era o planeta. E quando você aponta, como a gente viu lá com o Sr. Kaiô, com o Goku, isso facilita você a sentir o Ki. Então eles estavam tão longe que o Ki do Goku não chegava onde eles estavam. Isso fez ele ter que percorrer todo esse trabalho. Eu não acho que ele cruzou todo o universo. Eu acho que é uma interpretação muito forte, tá? Não acho. Por quê? Porque é dito que ele cruzou, ele estava pelo universo. Então o que eu acho? Que ele cruzou até um ponto onde ele conseguia sentir o Ki, e se teletransportou. Então, ou seja, por que eu coloco que então ele cruzou no mínimo galáxias? Por quê? Vamos colocar, por quê? Porque então a distância que ele cruzou seria a distância do Goku no seu último teletransporte para o Bills e o Whis. E como a gente viu que o Goku consegue, para procurar o Bills e o Whis através de galáxias, e a gente tem várias disso no teletransporte, e a gente viu que o teletransporte não é uma técnica que usa muita energia, então mesmo ele estando um pouquinho cansado, isso não é muita coisa, já que é uma habilidade de percepção, o Goku, no mínimo, ele fez isso daqui, o coisa, em 20 minutos, até ele conseguir achar e pegar. E outro ponto também é que a gente também tem a própria waifu dessa temporada, eu adoro o design dela, como ela é linda, dizendo
impressionado com a velocidade dele de estar, acho que tão rápido, ou até mais rápido que uma nave. Então isso mostra que ele estava realmente cruzando o sistema e galáxias inteiras, já que as naves de Dragon Ball conseguem cruzar sistemas galácticos e galáxias. Então ele estava na velocidade de uma nave. Então, pô, você dizer que não, o Goku só teletransportou o gás para outro sistema solar, aí de novo, a cena é feita pro Goku jogar o Whis mais rápido. Mano, se o Goku tivesse usado apenas um teletransporte, eu acho que faria um pouquinho de sentido essa interpretação. Mas ele usou vários. E ainda usou. Oh meu Deus, agora eu consigo sentir o Whis. Toma aqui. Mano, aí é você querer cagar no viés emocional da cena. E querer. Porque se Dragon Ball. Não Dragon Ball Super. Se for no Dragon Ball Z, no Dragon Ball mangá clássico, beleza. Eu acho que até colocaria. Que tá bom. O Gakiri não gostava de escaralhar. Mas no Dragon Ball Super, onde a gente já teve velocidade da luz citada, onde já teve destruição do universo citada, ou seja, elevando os personagens acima do seu feito com o padrão, aí eu acho completamente sacanagem. Não concordo que ele cruzou todo o universo, porque se ele tivesse cruzado todo o universo, teria que estar dito lá. Então, simplesmente é uma frase que pra mim fortifica que ele cruzou uma parte do universo, não o universo todo. Fica dentro do universo observável. Existem várias informações que comprovam isso. Ah, tem isso também. Além, claro, daquela antiga informação da Daisen 4 que confirma que Namekusei fica fora do universo. No mangá, lá no capítulo 68, já na primeira aparição do Granola, é confirmado que a localização de Cereal e a localização do Eric dos Hitters era descrito de acordo com a tradução oficial da Shonen Jump como em um canto distante do universo, longe da Terra. Mas isso erro de tradução. Era fora do universo. tá errado. Mesmo isso já classificando uma viagem por todo o universo, temos que ir pela regra, não é? Portanto, na scan japonesa é na verdade dito brutamente o seguinte: em um universo bem distante da Terra. Obviamente, não é só isso que corrobora com essa informação. No capítulo 69, quando é perguntado se existe outros Aí linka com Daima. em outros planetas, é afirmado que os Namekuseijins vieram de um reino fora do universo. Juntando todas essas provas cabais, mais o resumo do arco de Dragon Ball Super, intervalo especial. Linda, linda, maravilhosa, minha wife. Que personagem bonita, parabéns. Onde reafirma e diz a mesma coisa que a Daisen 4, que os Namekuseijin e o planeta Namek vieram de um reino fora do universo 7, é totalmente Daima. válido dizer que o gás viajou sim de uma ponta a outra do universo. Não, não. Aí eu já acho demais, né? No mínimo uma galáxia, no máximo um quadrante, tá? Pra mim é a interpretação mais correta pra usar o guia. Porque eu também sou de... Lê, do que você tá falando? Quando chegou no limite que começou a sentir o planeta cereal fora do universo observável, e ele se teleportou até ele. E antes disso, ele cruzou esses 93 bilhões de anos-luz em apenas 20 minutos, o que dá uma velocidade de 2,44 quadrilhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz em velocidade de voo. Velocidade das naves. Ah, tá. Ou seja, o que me faz acreditar que ele cruzou galáxias é por causa do link com as naves. Ou seja, a gente tem vários atenuantes que não colocam que ele teleportou um sistema solar. É uma nave velha uma nave velha, de tecnologia velha. Tanto que a tecnologia da nave dos Saiyajins era melhor. Já conseguia chegar até Júpiter, se eu não me engano, instantaneamente quase. Naves. Então, não. Mais rápido do que 10 bilhões de anos. Eu não... Por que, Lê? Por quê? Aí você tá hiperinterpretando. Porque lá no guia oficial, não diz isso. Ou seja, tira o guia. Qual foi o limite que o Goku conseguiu vasculhar com o teletransporte? Algumas galáxias que a gente viu lá em Dragon Ball. Algumas galáxias. A gente tem isso também na saga do Moro, quando ele lá percebe o Moro pelo Ki do Moro. Então a gente consegue várias galáxias. O problema é que a gente não consegue ter o ponto aonde o Whis estava. Porque ele foi lá, deu vários teleportes pra colocar o filho da puta o mais longe possível até ele achar o Whis e o Bills. Então a gente teria que saber, na verdade, aonde o Whis e o Bills estavam. Será que ele estava no outro canto do universo? Será que ele estava no meio? Ou será que o Goku, ele fez uma linha reta? Ou ele fez isso daqui, ó. Piuf, pum. Chegou num ponto. Tá vendo o que eu tô querendo dizer aqui? Né? Eu sei que muita gente faz isso para chegar ao máximo. Qual seria o máximo? Já que citou o universo, falou que cruzou o universo, a interpretação máxima é cruzou o universo. Só que sempre, eu não acho. Eu acho isso extrapolar demais. Então a gente precisa de outras coisas de interpretação que fortificam isso. Então eu uso ela ter falado das naves e a média que o Goku usava o teletransporte e os Ki baixos, que a gente viu que não é, mas e o Ki baixo? A gente viu o Goku percebendo o Ki baixo dos Namekuseijins, o Ki baixo dos Yada. Não, então esse negócio de Ki baixo, o Goku já saiu. Essa limitação tá há muito tempo em Dragon Ball. Então pra mim, o que o Goku fez é isso aqui, ó. O que o Goku fez? O mais longe possível. Aí, caralho, achei o Bills. Pá.
Foi isso que pra mim que o Goku fez. Então pra mim não colocar o universo inteiro não. E pra mim é simplesmente a questão de que ele colocou ele num canto do universo, aí opa, aí teleportou pra cá. Essa é a minha interpretação. O que ainda é rápido pra cacete. Colocaria no mínimo, eu colocaria 3 galáxias por teletransporte do Goku, que eu acho que foi 6 ou 4, não lembro direito aqui. Já é uma velocidade absurda, mas todo o universo aí eu já acho demais. Ao mesmo tempo que se você fala, não, foi pra outro sistema solar, vai tomar no teu cu, né? Puta que o pariu. Vai distorcer a obra pra casa do caralho. Aí já é demais. Porra, tem que respeitar o viés emocional da obra. Mas a lógica está refém do viés emocional. Não da lógica per se. Isso daqui é simplesmente uma forma de... Por quê? Porque isso foi colocado, caralho, a velocidade dele é pra engrandecer o bicho, porra. É pra engrandecer o filho da puta. Aí você quer diminuir o que a função narrativa da cena, é a mesma coisa do Gotei. Eu fico puto, tá? Daí eu fico puto. Aí eu fico puto pra caralho, pra caralho. Luz em apenas 20 minutos. Mas aí o pessoal vai inventando coisa, sendo que a gente tem interpretações muito mais fortes com base na Maki falou, com base no Bills, com base nos outros tipos de teletransporte. Porra, por que tu acha que o Goku tem que dar vários teletransportes exatamente pra evidenciar o quão longe esse filho da puta foi, já que o teletransporte não chegaria de tão longe? Também pra justificar o filho da puta não conseguir usar o teletransporte. Ele também teria, que não tava tão longe do teletransporte do Goku. Ele só não conseguiu fazer o mesmo caminho do Goku porque não tinha tanta sapiência, que é literal o ponto culminante desse daí, que é, você só tem a força, mas não tem experiência. O que ganha é a experiência. A experiência para evoluir. Você apenas usou o suco. Eu treinei. Tá vendo qual ponto que tá querendo dizer aqui na sala? Se você pega toda essa lógica interna, todo esse viés emocional e joga no lixo porque você quer falar mal da obra, você quer jogar a obra pra baixo, aí, porra, meu. Aí tu vem querer, mas eu sei interpretar direito, pegando o principal fator de interpretação, que é o viés emocional da narrativa jogando no lixo. Pra porra, né? Aí eu acho muito desrespeito com a obra, tá? Como eu já falei, você tá usando a obra dos outros pra fazer hiperlógica. Então, não. O que dá uma velocidade de 2,44 quadrilhões de vezes. Aí aqui, mais pra mim, eu já falei, pra mim aqui já é bobação de ovo. Porque isso é velocidade por inferência. Então, velocidade por inferência, pra mim, como não é dito, se tivesse dito, o Bills estava do outro lado do universo, beleza. Como não disse, aí eu já acho que é demais. É aí pra interpretar demais. Então, usar o máximo eu já acho sacanagem, usar o mínimo eu não acho sacanagem. Pra mim, achar um ponto culminante onde aquilo que foi apresentado na obra e pro viés emocional faz sentido. Ou seja, não, foi para outro sistema solar se tivesse usado um teletransporte. Mas como usou vários e, como eu falei, estava fora do universo e não estava dentro da Patrulha Galáctica e ele se teletransportou pra dentro de naves da Patrulha Galáctica. Pô, eu queria mostrar isso pra vocês, velho. Mas não tô achando, não. Depois eu vou pegar aqui Dragon Ball Super, que eu não ligo, eu não vou mentir, eu não gosto todos assim do mangá de Dragon Ball Super pra ficar lembrando assim das páginas, essas porra. Mas, em compensação, a gente tem isso. Então, no mínimo, foi de uma galáxia pra outra, já que o Derek ele não tava na Patrulha Galáctica. Então, se você não tá na Patrulha Galáctica, na jurisdição da Patrulha Galáctica, e ele teve que teleportar várias vezes, já mostra que é no mínimo uma galáxia. E dado que a gente viu o Goku vasculhando o Ki do Bills e do Whis em várias galáxias, e ele foi teleportando com muita concentração, até achar o Bills, e a gente viu que ele conseguia até mesmo vasculhar o universo inteiro com a saga do Moro. E você decupa a velocidade que ele estava se teleportando muito rápido, então, mas o Goku conseguia ver até o outro lado do universo, se concentrando por questão de tempo. Como ele não tinha tempo, ele foi fazendo vários transportes para que o Gas, que não tinha habilidade maturada, não conseguir. Então, para mim, essa interpretação de, no mínimo, várias galáxias, vamos colocar 3, 4 por teletransporte, para mim é uma interpretação boa. E até mesmo se colocar uma galáxia, que para mim, média, várias galáxias. Máximo, metade do universo. Mínimo, uma galáxia. Velocidade da luz em velocidade de voo. Velocidade das naves. Velocidade da nave. Não falamos Vamos lá, primeiramente, velocidade das naves. Lê. As naves de Dragon Ball e Whis não fazem clash de buracos de minhoca. Não fazem, tá? O quê? Pra dizer assim, que, por exemplo, estão aqui, ponto A, ponto B. Aí você tem aquilo que a gente tem, sei lá, interestelar, que você curva o tempo e cruza aqui, ó. Então, aqui é a distância, aqui é a distância. Essas duas distâncias você juntar, porque o tempo vai se curvar, você cruza um espaço muito menor. Não, isso não tem em Dragon Ball. Sempre é dito cruzar. A gente tem lá, quando a Bulma tá calculando 3.800 dias ou 3.800 anos, quando ele pega a nave dos Namekuseidins, que é a nave antiga que o Damayo veio pra Terra, ela fala cruzar. Quando os Saiyajins fala cruzar, a gente vê eles cruzando galáxias, cruzando o sistema solar, a gente vê o Whis cruzando, ou seja, não é salto temporal, não é pulo de buraco de minhoca. Os personagens, eles realmente voam nessa velocidade e alinhado à própria Maki. É Maki o nome dela? Deixa eu pegar o nome da minha musa. Maki Dragon Ball. Cara, que personagem linda, velho.
Graças a Deus o Whis não matou ela e eu espero que ela volte. Mano, eu acho ela muito linda, mano. Pô, se tem duas coisas que o Toyotaro sabe fazer, é tanto mulher quanto aquela... A professora da Pan. Que personagens lindos. Vai se ferrar. Parabéns, Toyotaro. Bote mais lacração. Zoeira, 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 zoeira. Na E pausa você tem a interpretação dela falando como ele tem essa velocidade sem ter uma nave. Então já dá pra você colocar que as velocidades de Dragon Ball são realmente... Eles cruzam o espaço do tempo. Eles cruzam o universo. Tá vendo qual ponto aqui? eu acho que a gente deveria estabelecer aqui que o feito do gás não é o único feito de personagem em Dragon Ball que podem superar a velocidade da luz e viajar pelo espaço em velocidades cósmicas. Existem aeronaves que fazem a mesma coisa e personagens Isso. até mais rápidos que as Mas, naves. então a gente já tem essa velocidade hiper com a velocidade lá do Kami, dos Namekuseidins, que chegou em segundos chegou em segundos lá naquele planeta, e a gente viu esse cruzamento gigantesco, então ele não pulou o tempo. A gente tem também... mas é aquele espaço branco no Whis. A gente viu por fora que ele tá cruzando. Então aquele espaço branco simplesmente é uma velocidade tão gigantesca do Whis. Isso, então, simplesmente de coisa lá, tá? Tá bom? Só ele cruzando aqui. E a gente tem também a nave do Goku feita com tecnologia Saiyajin que chegaria ainda mais rápido. Então, no mínimo, e depois a gente tem as naves da Patrulha Galáxia, que são super mega rápidas e tal, porque já que eles patrulham a galáxia, eles precisam cruzar a galáxia inteira. Então, meio que a velocidade do carro padrão é a velocidade de cruzar galáxias inteiras e a parte do universo. Primeiro temos que entender que o universo de Dragon Ball é dividido entre 4 jurisdições de setores do espaço. Existem 4 senhores Kaio's que ocupam exatamente 4 frações do universo. Cada uma dessas frações... Isso. Então, será que a Patrulha... É isso que eu não lembro. Se a Patrulha Galáctica, ela pega a galáxia inteira. Ou seja, pega uma galáxia dentro da hipergaláxia. Galáxia. Possui bilhões de galáxias. Afinal, o universo possui incontáveis galáxias. E os bilhões de Não, anos feito de velocidade da como luz aqui, ó. O nosso primeiro ser cósmico. Mano, quando eu vi isso aqui a primeira vez, mano, quando eu vi uma galáxiazinha no dedinho aqui, eu falei, nossa, que coisa foda. É muito maneiro, mano. Gurelaga na veia, foda-se. na Dazishu 4. Os responsáveis pelos setores são o Sr. Kaiô, que tem soberania no setor do norte, o Sr. Kaiô do oeste, o Sr. Kaiô do sul e a Sra. Kaiô do leste. Lá na saga Frieza, logo quando o planeta Frieza iria explodir, o Sr. Kaiô do Norte afirma que ele não podia fazer nada para salvar o Goku, pois o planeta Namekusei ficava fora da jurisdição cósmica do sertão galáctico dele. Mas a parte interessante, como já foi provado anteriormente, é que Namekusei está fora dos 4 setores que compõem o universo observável. Portanto, lá na saga Frieza, a nave do Goku viaja durante 6 dias até o planeta Namekusei. E sabe por que eu tô falando isso? Porque antigamente tinha-se a interpretação que o universo Dragon Ball era um micro-universo, que só tinha 4 galáxias. Sim, existia esse tipo de... Lê, mas é uma coisa imbecil, sim, porque, como eu falei, é criança debatendo. E criança, ele quer que o Seiya ganhe, ele quer que o Naruto ganhe, ele quer falar mal da obrinha do outro, do amiguinho. Então você assiste a obra com tamanha má vontade só pra falar mal. E adivinha, já vi gente acontecendo, tá? Já vi gente fazendo isso de verdade. Não, eu já vi gente falando mal de Dragon Ball sem nunca ter assistido Dragon Ball. Pra fazer Power Skill. Loucura. Né, ó? Tanto que tem aqui, ó, tem a Crossverse e a Cross Battle, que são páginas que eles linkam. Eles linkam os feitos de Dragon Ball com base na cronologia, tá? Lê, não gosto, que eu acho que eles dupam demais. Mas aqui é pra isso mesmo, tá? Se eu não me engano, essa página aqui é pra mostrar a velocidade com base no máximo e no mínimo. Lê, tem páginas melhores? Eu lembro sim de uma página, se eu não, acho que era PS Score, alguma coisa assim, que a página era literal pra... Ele pegava assim todos os feitos e enumerava todos os feitos de velocidade. Bem maneirinho. Só que eu não achei mais. Viajar no diâmetro do universo em 6 dias mostra que a nave é simplesmente 5,657 trilhões de vezes mais rápida do que a velocidade da luz. Até mesmo as naves mais vagabundas conseguem fazer velocidades altíssimas, como a nave que a equipe do 73 roubou. Eles estavam viajando para fora do setor do norte do universo. Eles chegaram à Terra em 10 dias, usando 1,4 do diâmetro do universo, que é 23 bilhões de anos-luz. A nave tem uma velocidade atingida de 848 bilhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Os feitos dessas naves são extremamente importantes devido a 2 personagens. O primeiro é o Piccolo atual, que seus disparos de Ki são mais rápidos que as próprias naves roubadas pelo 73. Discordo, porque a nave ele precisa de um ponto de ter aceleração máxima. A gente não viu ela com esse ponto de aceleração máxima. Não acho que dá pra colocar. O segundo é o próprio Jiren. Mas não que seja impossível, tá? A gente já viu que Ki consegue percorrer todo o universo. Mas essa cena eu não acho que coloque, que ela encaixe. Literalmente viajou pelo espaço entre uma distância desse. Tem esse efeito também, esse efeito do Jiren é foda pra caralho. E eu já vi gente, não, o planeta que ele tava era o planeta do lado, então ele só foi do planeta do lado pra... Como dá um ódio de gente que faz isso, velho? Como dá o ódio? Cara, é uma obra pra adolescente, caralho. É uma obra pra você super emocionado. É pra fazer os caras serem fortes e você vai com essa interpretação? Pra mim é muito errado, tá? Porque ele era muito mais rápido que as naves do universo 11. E caralho, caiu a internet. Não paguei a internet, não! Não, caiu a internet. Vamos esperar ela voltar. E vamos falar do Dispo. Vamos falar do Dispo, da velocidade máxima do Dispo. Que ele foi o primeiro personagem a citar a velocidade da luz, né? Aí depende do que se você quiser usar o anime ou o mangá. Só que eu não lembro de verdade. Eu não lembro de verdade qual é a velocidade máxima do Dispo. Se é citada, que ele é 1000 vezes a velocidade da luz. Em instantes. Tanto que é até colocado em instantes.
Ou seja, o maior poder do disco é a aceleração gigantesca que ele dá, não a velocidade que ele chega. É como se ele fosse de 0 a 1000 vezes a velocidade da luz instantaneamente. E é isso que assusta, já que você não consegue se preparar e já que você não consegue focar o Ki para ter a percepção, já que você precisa focar aqui no adversário. Então, se o adversário está numa velocidade muito mais rápida que você consegue focar o Ki, você não vai ter a percepção. Então, isso que seria basicamente a força do disco. Muito mais a aceleração do que o máximo da sua velocidade. E a gente já viu até mesmo que o próprio Jiren é mais rápido que o disco. Das técnicas do disco, nem faz sentido. É simplesmente a mesma coisa lá do Butter. A gente coloca que ele era mais rápido. Mas talvez essa mega velocidade dele seria uma habilidade igual era do Gordo. Na verdade, não. A do Gordo se colocou ativamente como uma mega velocidade, se colocou como uma habilidade única. Os outros personagens eram simplesmente uma coisa de atributo. Aí eu já acho meio sacanagem você querer dizer esse tipo de coisa, né? A mesma coisa você dizer então que ele era mais rápido que o Freeza. Porra, meu, aí é uma falta de lógica assim que, pô, quer ter essa interpretação? Pode ter, mas nem fale comigo. Nem fale comigo, porque aí, pô, não vou querer conversar com você. Porque pra mim você tá fazendo de sacanagem. Porque eu não consigo alguém ver com esse tipo de interpretação e falar assim, não, essa é a interpretação certa. É sacanagem demais, porra, né? Então, só a questão de nave, assim... mas quem disse que a velocidade da nave do universo aqui é mais rápida que a velocidade do universo de Dragon Ball? Porque o nível humano nesse universo é maior que o nível humano em Dragon Ball. E são mais avançados tecnologicamente. Tanto que o Jiren seria a evolução da Patrulha Galáctica do nosso universo, que só tem fracote. Tá vendo qual pontinho aqui? Do que eu tô querendo dizer? Entendeu? Então tem gente que... Beleza. Você pode ter o viés que você quiser, mas tem que sempre respeitar o viés de interpretação forte e fraca. Eu leio o que significa. Quando você vai fazer qualquer tipo de análise, você tem que seguir as regras de interpretação e de ética comum. Até mesmo para calcular qual bonequinho é mais forte / mais fraco, tá bom? Se você quer se divertir, beleza, mas pô, tem que saber brincar, né? Tem que saber interpretar bonitinho, né? Tem que ter um viés único, né? Por que eu falo isso? Como tem muita criança que faz isso, velho, se você quer brincar com isso daqui, quer zoar, você leva xingo, o pessoal te chama de burro. Tem gente que não aceita e não consegue ter um nível de interpretação. Por exemplo, vai ter um monte de gente falando, não, pra mim a coisa do Goku é a mesma coisa, mistura velocidade de movimento com velocidade de reação, mistura furo de roteiro e interpretação fraca. Você pega, por exemplo, vamos nerfar assim, não, o Goku não consegue destruir um planeta porque ele deu um ataque e por exemplo, não furou só queimou a grama. Entendeu? Tipo, não faz sentido. Aí a pessoa não fala, não faz sentido, mas pra ele, um caba voar pelo espaço em hipervelocidade, um caba atirar raio da mão, faz sentido. Ele concentrar esse raio pra não destruir um planeta porque ele não quer destruir um planeta, mesmo que o poder tenha pra isso, aí não, isso já é demais. Então você percebe que simplesmente a pessoa, ela quer estar certa, ela quer te zoar, ela quer ser infantil, e ela vai fazer de tudo e vai distorcer tudo. Todo fã de Dragon Ball é burro, todo fã de Naruto é burro, todo fã... E adivinha? É coisa de adolescente. No meu lado bom, o único anime que eu fiz isso, e eu até peço desculpa, foi CDZ. Mas eu tomei vergonha. Por quê? Porque se você faz essa análise errada de régua única, você se fode. Por quê? Adivinha? Porque as obras usam as técnicas de maneira diferente. Então há obras mais simbólicas, há obras mais literais. Ou seja, eu não posso usar a mesma régua que eu uso pra Jujutsu, que eu uso pra Dragon Ball, que eu uso pra Hunter x Hunter e que eu uso pra CDZ. Ao mesmo tempo que você precisaria quando você quer fazer uma... E isso tudo muda tudo quando você vai fazer crossverse, que é personagem de mundo 1 para mundo 2. Exemplo bobo, que acho que até hoje o pessoal debate, é se um Genjutsu funcionaria em Naruto. Pra mim isso é besteira, eu falo que é besteira porque, porque Genjutsu, pelo menos comum, não é essas Coca-Cola tudo em Naruto, né? Em Naruto, onde ele foi feito pra isso. Talvez a gente colocar lá o Tsukuyomi lá da Kaguya, acho que até seria interessante a gente debater. Mas o Genjutsu comum, como se... A gente tem literal o próprio Hashirama, não é? Tendo a capacidade gigantesca lá e foda-se. Então, tipo, como se como se Dragon Ball fosse literal só força, não tivesse literal trabalho mental envolvido, treinamento, projeção. A gente tem a manifestação da força mental, que é a psicocinese, que é levantar as coisas com o poder da mente, que você tem em Dragon Ball também. Você tem a fortificação do espírito, que é o que há. Tem um, entendeu? Aí depois tem toda uma questão chamada de hacks, né? De habilidades, por exemplo. Você tem, por exemplo, lá em Bleach, a pressão espiritual, que é o seu espírito esmaga o espírito do outro ser. O que isso significa? Foda-se resistência, porra. Vai atingir diretamente o seu espírito. E isso fode Dragon Ball a um nível, assim, assustador. Assustador, tá? Fode Dragon Ball a um nível assustador. Porque a gente não tem nada em Dragon Ball que coloque que o espírito, ele é fortificado junto com o Ki.
Lê, sabe por quê? Porque Ki não é só energia espiritual, ele também é energia física. Se Ki fosse uma energia física, daria para se dizer que ele fortifica a energia espiritual, se ele fosse só uma energia espiritual. Mas como ele é uma fusão de tudo, não se dá para colocar que a alma do usuário é fortificada através do Ki. Não dá para fazer isso daí. Se você quiser colocar Ki sim, já que a gente tem lá, eu teria que colocar Ki sim, aí a gente tem um problema. Quando os personagens morrem, eles precisam de um corpo. Como foi o Goku que morreu, como ele era um guerreiro, ele continua com o corpo dele. Já que a união corpo, não existe união corpo-mente em Bleach. Já em Goku, em Dragon Ball já tem. Já tem lá a espada, a coisinha lá, entendeu? Então, é loucura. Mas é divertido, tá, gente? E claro, Lê, como é o que acontece para não ter esse tipo de debate, quando você vai fazer, eu já vi debate assim do pessoal, ó, Goku versus Bleach, mas sem o negócio de atingir a alma, né? E se eu não me engano, Bleach estompa Dragon Ball. Estompa pra caralho, tá? Lê por quê? Porque Dragon Ball Bleach tem cosmologia real. O que significa? Você tem onipotência, você tem onipresença, você tem percepção total de universo, você tem onipresença, você tem fluxo temporal. Já, por exemplo, em Dragon Ball isso não tem. Por exemplo, o Zeno. O Zeno em cada linha temporal é diferente. Você poderia ter infinitos Zenos. Já, em Dragon Ball não. Em Bleach não. Você tem uma cosmologia multiversal, 4D, essas porra de verdade. Em Dragon Ball, você tem uma versão disso daí diferente. Né? Então a gente não tem onipotência, a gente não tem onipresença, a gente não tem onisciência em Dragon Ball em um único ser. A gente tem manifestações dessa, mas sempre com o quê? Viés de combate. Por isso que o Zeno, ele é patético, ele é fracote fisicamente, porque ele é simplesmente uma antítese ao universo como aquilo que não vai ser trabalhado porque ele não precisa disso. Então ele é meio que feito para ser um viés intransponível nessa brincadeirinha. E também, a gente tem também o tipo de macro-universo que a gente tá tendo. Ou seja, vem um personagem onipotente, fudeu, acabou. Lê, mas onipotência não funciona apenas no seu próprio verso? Sim, mas isso também vem do tipo de onipotência. Manipulação de matéria, manipulação de alma e percepção, criação de realidade, por exemplo. Se você é um ser que tem dois tipos de onipotência, onipotência própria e onipotência de criação de realidade. Então se você tá num universo neutro e esse ser onipotente consegue criar a realidade, então ele vai pegar a realidade, moldar essa realidade e acabar com o Goku. Porque então ele pode, por exemplo, fazer uma cópia, já que ele consegue criar a realidade, ele faz uma realidade parecida com o Goku, brinca com a velocidade, cria um Zeno, e esse Zeno cria o Goku, porque o Goku não tem nada que proteja a realidade dele. Quem tem proteção de realidade, se não me engano, é o Superman, uma armadura cósmica, ele literalmente não pode se apagar da existência, ou seja, não pode se apagar na existência, seja por linha temporal diferente, ou seja, por união de linha temporal, você tem esse tipo de coisa também, entendeu, gente? Então, pessoal, se você quiser brincar de fazer análise, é uma forma interessante de brincar, tá? O que sem dúvidas faz ele ser mais rápido que o maior feito de uma nave do universo 7. Colocando dessa forma, Gaz e Jiren como os personagens com os maiores feitos e escalem de velocidade de cruzeiro pelo espaço. Fora o Whis, que pode regularmente viajar para o Reino dos Anjos sem usar portais no mangá. O que faz o Goku ter a mesma capacidade atualmente, mas a sua fraqueza de Saiyajin, que não pode... Mesma capacidade eu não dou, não. Mesma capacidade não. Mas eu acho que é irrelevante. Porque porque a velocidade de cruzeiro base é muito inferior que a velocidade de reação em Dragon Ball. No mínimo 2 vezes. Espaço acaba aqui impedindo do Goku. Ou seja, Lê, não vai ter um personagem tipo Flash, não vai dar Speed Blitz no Goku. Ou Vegeta ter alguma dessas façanhas igual o Gaz ou o Jiren, devido à fisiologia deles não tancar a falta de oxigênio do espaço, apesar que um fato é inegável. Dragon Ball possui sim velocidades massivamente mais rápidas do que a luz. What? Are you going to watch? Boa. Entendeu? Então, resumindo, se você for fazer análise com qualquer tipo de viés, ainda seja ético, respeite a obra e tenha um mínimo de senso, né? Se você quiser ter um viés, admite esse viés e fala, vamos máximo, mínimo. Tanto que tinha um canal, que pena que ele morreu, eu acompanhava ele no começo, que ele fazia esse tipo de análise mínima. Será que eu acho ele aqui, velho? Não, faz tanto tempo, mano. Eu me inscrevi, só que eu não lembro onde é que tá, mano. Que ele pegava, por exemplo, ele fez um cálculo de se o Goku teria a velocidade da luz, colocando o quê? A cada duplicação de poder de luta, aumentava a velocidade em 20%. Então ele pegou uma velocidade objetiva do Goku, que ele fez isso calculadamente, e foi só jogando multiplicador, com base em que bateu, acho que 13 mil vezes a velocidade da luz até a fase base. Por que, Lê? Porque tem lá o Gotenks, que ele deu várias... Porque, Lê, também tem um feito do Vegeta, e aí um feito de verdade, na forma base, no Dragon Ball Super, acho que ele cruzou 5.000 quilômetros, forma base, 5.000 quilômetros em 5 segundos.
Acho que é 5 mil ou 10 mil quilômetros, que ele foi da casa dele até a casa do Mr. Satan, se eu não tô enganado. Tá isso lá porque ele não queria se teletransportar. Tá vendo qual ponto? Então ele foi lá de um ponto até o outro. E você viu que ele não ficou cansado, como a gente viu, blá, blá, blá. Então não vai, tipo, a velocidade máxima dele foi a velocidade que ele se sentiu de cruzeiro comum dele. 5 mil quilômetros, na forma base. Mano, você tem noção do quanto o Super Saiyajin God e o Super Saiyajin Blue, e mais o Ultra Ego, aumentam a velocidade? Se você colocar só mais 20% em cada multiplicador, mano, isso bate muito fácil a velocidade da luz. Nossa, puta que pariu. Puta que pariu. É só você pegar a escala. Por quê? O Super Saiyajin 3 é 400 vezes a base. Então você coloca 20% por 400%, 400 vezes. Aí depois você pega o Super Saiyajin God. Aí depois você pega o Super Saiyajin God, que ele é muito mais que 400 vezes. Muito mais que 400 vezes. Leia por quê? Porque o Super Saiyajin God é um poder superior a uma fusão no seu máximo. Né? A sua fusão no seu máximo. Então, seria no mínimo 400 vezes da base de 400 vezes. Quer dizer o quê? O Vegito, Super Saiyajin 3, ou seja, seria o máximo dele, Super Saiyajin 3 do Goku, na forma básica e mais forte, mais 400 vezes. Então você já tem um multiplicador, filho da puta, aí o Goku, o Super Saiyajin God, é acima dessa porra. Então por isso que o pessoal coloca 20% a mais de velocidade, o que é errado, tá? Vários guias e várias falas colocam que, no mínimo, dobra. Se dobra o Ki, dobra a velocidade. O que acontece é, pode aumentar, pode ser mais que 2 vezes, e por aí vai, né? Então, super divertido. Super divertido. E se você for o cara, ai, cadê os feitos? Quero feito, toma aqui. Aí você mostra isso daqui e você fala que não, aí, pô, mano. Se você quer brincar, isso aqui é pra brincar, mano. Faz certinho, mano. Faz certinho. Não fica hiperinterpretando, não. Não fica diminuindo a obra. Não fica, tipo, sendo hater, tá? Tem que respeitar o viés dramático e o viés de interpretação. Belezinha? Ale, não concordo com a sua interpretação. Então você vai pegar a sua interpretação. Não joga os outros pra merda, tá? Belezinha? Porque, porra, mano. Falar que as naves Dragon Ball fazem pulo no espaço é sacanagem. E já colocou ele ativamente como mais rápido que uma nave é milhões de vezes mais rápido que a luz, já é sacanagem também. Entendeu? Tipo, pô, mano, tem que ser um pouquinho de ético, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.